27ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde, da terceira legislação legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputados registram biométrico. Dispensa a leitura da ata. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o serviço de cardiologia nos hospitais do Estado. Estão presentes os seguintes convidados. Eu gostaria de tomar assento aqui ao meu lado, Dom Francisco Cota de Oliveira, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças. O senhor Luiz Barbosa Júnior, presidente do Conselho Administrativo do Hospital Nossa Senhora das Graças, Sete Lagoas. A Lara Jamile aqui também. Queria convidar aqui a nossa amiga Rosana de Vasconcelos Parra, diretora de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde, representando Fábio Baquerete Vitor, Secretaria de Estado da Saúde. E também a Letícia Fernanda Cota Freitas, né, referência técnica, superintendente de Políticas de Atenção Hospitalar, representando Fábio Baquerete Vitor. Gostaria de citar aqui a Clara Lima de Oliveira, gerente da Rede de Assistência e Contratualizações de Serviços de Saúde. Representando André Luiz Moreira dos Anjos, do IPSENG. Cadê Clara? Obrigado, Clara. Coronel PM Rodrigo de Faria Mendes, diretor-geral do IPSM. Muito obrigado ao senhor e ao seu pessoal aí também. Gostaria aqui de cumprimentar o Neurisvaldo, secretário de Saúde de Janaúba, e também o Heron, vereador e ex-secretário de Saúde de Bocaiúva, e o Tony Veloso, também vereador também de Bocaiúva. Luiz Guilherme Passalha, presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia, está aqui? Toma uma seta aqui também, para ficar mais fácil do pessoal te ver aqui. Luiz Guilherme. Cadê o nosso vereador de Sete Lagoas? Cadê o vereador? Como é que é o nome? Essa aqui é a sua apresentação. Bom, vamos entrar. Hã? Bom, boa tarde, amigos e amigas. É um prazer, meu nome é Arlen Santiago. Eu sou médico, radio-oncologista e presidente da Comissão de Saúde, talvez pela 5ª ou 7ª vez, né? Tenho 7 mandatos aqui como deputado. Gostaria de convidar também o vereador Davidson para tomar assento aqui, por favor. Bom, a gente tem tentado ir resolvendo algumas coisas junto à Secretaria de Estado da Saúde. E, felizmente, nesse mandato do governador Romeu Zema e do vice Mateus, nós conseguimos ter avanços em várias situações. E o nosso secretário Fábio Baquerete, junto com uma excelente equipe, ele tem conseguido melhorar a atenção à saúde com alguns programas extremamente importantes, como o Valora Minas, como o Opera Mais, que transfere dinheiro de custeio
para que as pessoas que estão em fila de cirurgia, elas possam ser operadas. Esse ano mesmo vai chegar a mais de 300 milhões de reais de recursos colocados para essas questões das cirurgias. Além disso, há bastante tempo atrás, eu comecei a torrar um pouquinho a paciência do Fábio Baquerete, pedindo a ele alguns tomógrafos para algumas cidades e alguns hospitais. Comecei pedindo para a cidade de Salinas, para a cidade de Pirapora, para a cidade de Janaúba, também para o Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros, para o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, porque um hospital de altíssima tecnologia e bons serviços, e faltava um tomógrafo novo que pudesse ser feito. Aí o Fábio conseguiu montar um programa com 100 tomógrafos, que foram colocados em toda Minas Gerais e que tem melhorado bastante aí o atendimento. Eu, como cancerologista, questionei muito a questão do diagnóstico na área de câncer. E nessa questão do diagnóstico na área de câncer, um dos problemas maiores que nós temos no Brasil é a questão das biópsias. Me lembro num congresso em Brasília da Sociedade Brasileira de Cancerologia, com a responsável por essa área, que era a doutora Patrícia Schweire. E a doutora Patrícia sempre, nas reuniões, ela concordava comigo que é impossível você mandar fazer uma biópsia para câncer de mama, sendo que o valor pago por essa biópsia é menor do que o valor da compra da agulha. Então, ficavam algumas coisas realmente absurdas. O Fábio até que tentou, com a Camila Castro, a questão da mama, e o Fábio ficou de me apresentar. Ainda esse ano, nós ainda temos alguns dias esse ano, ficou de me apresentar também algumas coisas com relação a outras biópsias. Exemplo, uma biópsia de laringe, que tem que anestesiar geral a pessoa, o cirurgião de cabeça e pescoço fazer a biópsia da laringe, e aí, para esse procedimento todo, se paga, Aloysio, R$19. Então, parece que a gente está realmente brincando. E aí me apavorou muito uma questão de que, conforme o vereador de Sete Lagoas estava comentando comigo, nós temos um serviço de excelência na cidade de Sete Lagoas, no Hospital Nossa Senhora das Graças. E aí começa a circular boatos. Não, nós vamos desvestir um santo para tentar vestir outro. E aí nos apavora um pouco, né, uma coisa que está funcionando bem, para uma tentativa de algum funcionamento, que se será bom ou não. Então, a gente esteve pedindo essa audiência pública para tomar algumas atitudes, e algumas atitudes aqui a gente está tomando com relação a várias localidades, como, por exemplo, ali está o secretário de Saúde de Janaúba, o Nerisvaldo. Hoje é uma das cidades em Minas Gerais que mais tem resolutividade. Foi montado um Unacom lá em Janaúba. Também já foi comprado um angiotomógrafo e agora algumas coisinhas de vigilância sanitária para que um serviço
de cirurgia cardiovascular possa ser implantado naquela cidade, trazendo alegria para muitas pessoas. Montes Claros, Janaúba, várias outras cidades, convidamos algumas cidades, eu gostaria muito de ouvir o presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia sobre essas questões, como é que vai a cardiologia em Minas Gerais e se tem alguns lugares onde se querem desvestir algum santo para tentar vestir outros. A gente quer realmente participar intensamente disso. E antes, por exemplo, do prefeito, meu amigo Douglas Mello, ser eleito em Sete Lagoas, nós falamos com ele a respeito de que é bem complicado. O Hospital Nossa Senhora das Graças tem um serviço de cirurgia oncológica, de oncologia clínica, que funciona muito bem, atendendo a região toda, nunca deixou um paciente voltar em 6 ou 7 anos, que eu, pelo menos, acompanho o Hospital Nossa Senhora das Graças, e nós, então, tivemos uma conversa. Eu falei, olha, lá tem uma oncologia, lá foi perdida o credenciamento e o teto de uma radioterapia. E aí, uma situação muito complicada. O paciente tem que sair de Sete Lagoas, vir para Belo Horizonte, ir para Curvelo, para entrar em fila de radioterapia. É um absurdo. E agora, a direção do hospital, o Aloysio, a Lara, o Bahia, eles, então, conversaram com o doutor, o bispo Dom Francisco, um amigo já dileto de bastante tempo, sobre a questão de compra de um terreno, e eu tinha combinado com o Douglas que a gente ia ajudar ao Hospital Nossa Senhora das Graças a adquirir esse terreno, e aí o Douglas Mello falou, eu falei com ele, falei, ó, você olha e faz o bunker, que aí eu vou, junto com o pessoal do hospital, trabalhar para a gente ter o tão sonhado acelerador linear e o povo poder ser tratado lá. E acredito que as coisas estão caminhando, acontecendo, e a gente tem lá um serviço de cardiologia que funciona realmente muito bem. Eu gostaria agora a gente adentrar aí para ver, por exemplo, o IPSM, o IPSENG. Quer dizer, se por acaso acontece em Janaúba, em Montes Claros, algum transtorno com a questão do SUS, onde é que os outros pacientes que ajudam o hospital a se manter, onde é que eles poderão ser tratados, né, indo para um hospital 100% SUS? Isso, às vezes, nos apavora um pouco. Onde que o IPSM vai ter que pegar todo mundo da região lá de Sete Lagoas e trazer para cá? Ou da região de Janaúba e levar para Montes Claros, onde já não tem mais como atender as pessoas? Então, eu gostaria de passar a palavra para o bispo Dom Francisco, para que ele, então, coloque essa questão, e logo em seguida a gente vai passar para o nosso presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia, para ver como vai a cardiologia no Estado, porque no país e no Estado, com as tabelas do SUS que existem, parece que não tem muito jeito de ir bem, não, né? Porque realmente a gente vê essa questão de que a tabela do SUS, e fala assim, Arlen, você é muito antigo, você fica nesse negócio de tabela do SUS, não pode ter tabela do SUS, tem que ter o serviço como um todo, o OCI, não sei o quê. Eu falei, bom, gente, eu quero saber onde é que tem médico que chega no hospital e topa atender uma consulta que está na tabela do SUS a R$10. Como é que é isso? Quem é que tem que botar o dinheiro? Por exemplo, no hospital onde eu trabalho, o Hospital Dilson Godinho, nós temos 3 mastologistas e operamos 50 pessoas de câncer de mama do SUS por mês. Para operar 50 pessoas, você tem que fazer 450 consultas de R$10. Os médicos falaram, não tem jeito, Arlen, não existe. Aí o hospital tem que quebrar a cabeça e pagar R$100
essas 450, que dá 45 mil por mês, 600 mil por ano, para poder atender o pessoal do SUS. E aí, ainda tem gente que fala que a tabela, não tem que olhar a tabela, tem que olhar o serviço como um todo. E aí a gente fica bem apavorado, né, Dom Francisco? Com o senhor a palavra, por favor. Saúdo, excelentíssimo senhor deputado Arlen Santiago, a quem desde já agradeço por convocar esta audiência pública, nesses assuntos, questões que no momento nos afetam, nos inquietam. Não estamos aqui mirando interesses individuais, particulares, mas que o devido atendimento e assistência de saúde chegue à população, sobretudo mais pobre, que estamos representando aqui o serviço público de saúde, através de nossos hospitais filantrópicos. Saúdo a cada um que integra aqui a mesa, esse plenário, aqui na bancada, senhores e senhoras. Sabemos da relevância de estarmos aqui hoje e ver esse plenário cheio, né, para expressar bem, né, a importância, o significado dessa audiência pública. O Arlen, o senhor tem nos acompanhado muito de perto o contexto e a realidade do nosso hospital, seja como o senhor já mencionou, o empenho aí pela tabela defasada, que a gente trabalha com frequência, seja a área oncológica, seja a área agora de cardiologia. O nosso hospital, como o senhor sabe, eu estou à frente como presidente da Irmandade Mantenedora há 5 anos. Desde então, nós temos feito um planejamento estratégico muito benéfico ao hospital. Inclusive, agora, recentemente, ainda esta semana, estamos para inaugurar mais 10 vagas de CTI, né, que é um investimento alto, que dentro de um planejamento estratégico, prevendo justamente a área cardiovascular do hospital, né, e isso é empenho de recurso público, é uma qualificação do nosso serviço, do nosso atendimento, e não podemos, nesse momento, viver fragilidades, né, de nos preparar para uma determinada demanda e sermos surpreendidos, né, com o deslocamento da demanda e comprometendo, né, todo o operacional do nosso hospital. Essa é uma grande preocupação nossa, com certeza. Quem vai expor aqui a nossa realidade, estou aqui, né, com o nosso presidente do Conselho de Administração do Hospital, Aloysio Barbosa, né, que acompanha muito de perto, com muito envolvimento, né, o nosso hospital, procurando né, nos levá-lo a uma excelência, né, administrativa e de prestação de serviço. Temos a Lara Janine, que é a nossa coordenadora, presidente geral, né, do hospital, diretora-geral, que tem trabalhado, tem uma vasta experiência na área da saúde, temos superado, né, de todas as formas, qualquer amadorismo no hospital, né, para que possamos administrar o hospital com a melhor e maior competência, e isso tem dado resultados muito significativos. Então, de forma que vou deixar o Aloysio e a Lara expor, né, esse operacional. A inquietação já está colocada, então trazer isso agora mais, né, para a real situação que estamos atravessando. Dom Francisco, eu fico feliz porque eu tenho acompanhado e a melhoria, né, nos últimos 10 anos do Hospital Nossa Senhora das Graças e alguns outros hospitais aqui também em nossa Minas Gerais, mas lá tem tido aí uma grande melhoria, né? Gostaria aqui de que o nosso presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia usasse a palavra, por favor, para fazer um diagnóstico da cardiologia no nosso estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Arlen, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, só para poder me apresentar, eu sou Luiz Guilherme. É difícil falar o prazer de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu entro nessa casa. Eu sou formado
por 10 anos na faculdade de medicina. Na verdade, eu fiz 4 anos de educação física, 6 anos de medicina, 2 anos de clínica, 2 anos de cardio, 2 anos de mestrado e 3 anos de doutorado. Eu tenho 20 anos de serviço público, tá? E eu sou o atual coordenador do Serviço de Cardiologia, Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca do Hospital das Clínicas. Trabalho no HC, em serviço público, há praticamente 20 anos. E estou na Sociedade Mineira como presidente, acabando agora o meu biênio, e é uma tarefa que eu tenho para mim ao longo desses anos todos, que eu tenho que retribuir ao serviço público tudo aquilo que ele me deu. Tá? Então, estar aqui com vocês é uma honra enorme, ainda mais para poder falar sobre cardiologia no Estado como um todo. Eu não sabia da pauta, tá? Que a pauta seria a linha de infarto na cidade de Sete Lagoas. Eu vou dar para vocês aqui um rápido panorama do que é cardiologia, de como ela é complexa e como é que está o estado. Bem rápido, tá? Cardiologia é a principal. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, tá? Aqui também. E aqui em Minas Gerais, como a gente tem um estado muito grande, a gente tem uma heterogeneidade muito grande dessas doenças. Enquanto que lá no norte, Arlen, eu tenho uma quantidade enorme de chagas, no sul eu não tenho chagas. E se a gente está falando de déficit de atenção em cardiologia, o chagásico não consegue ser bem tratado. Tá? Sabe por quê? Ele precisa de transplante cardíaco, ele precisa de marca-passo, ele precisa de estudo eletrofisiológico, que eu não tenho suficiente no Estado. Então, os pacientes são negligenciados do ponto de vista social e negligenciados do ponto de vista assistencial. E a hora que a gente chega um pouquinho mais para baixo, a gente entra no infarto, que é onde nós estamos, por exemplo. A gente tem uma desarticulação enorme de uma rede de infarto. Nós estamos em 2025, num país que até hoje não conseguiu coordenar uma linha de infarto adequada em nenhum lugar, tá? Exceto exceções locais, como, por exemplo, Poços de Caldas, onde você tem o Santa Lúcia com o Frederico da Horto, que faz um trabalho excepcional, como você tem em Sete Lagoas, com o meu amigo Antônio Bahia, onde faz um trabalho excepcional. Eu tenho os dados, tá? Eu tenho os dados do Brasil, tenho os dados do HC, se vocês quiserem saber, eu tenho os dados do Hospital das Clínicas, em termos de mortalidade, tempo porta-balão, como é que funciona isso, tá? E eles fazem um trabalho maravilhoso, não tendo toda a organização que deveria ter, nem todo o apoio que deveria ter. Há pouco tempo, a secretaria, faz 1 ano e meio, né, Letícia? Teve o prazer de se aproximar da gente da sociedade, e nós estamos tentando, junto com o Fábio, que demonstrou todo o apoio necessário para a organização dessa linha de infarto dentro de Minas Gerais. Mas é preciso de financiamento, porque para montar uma linha, você tem a articulação de diversos atores e diversos cenários, é preciso fluxo pactuados e é preciso uma facilitação do sistema público para que isso venha a acontecer. Tá? Então, se a gente puder pontuar aqui alguns detalhes que são fundamentais em termos de saúde, cardiologia no Estado hoje, ele tem um déficit grande de leitos de terapia intensiva, um déficit de hemodinâmica, de leitos de hemodinâmica, de procedimentos de hemodinâmica, um déficit de outros procedimentos que são importantes, estruturais, pediátricos, pediatria não existe, tá? Em termos de cirurgia cardíaca. Um déficit de implantes de dispositivos, um déficit em relação à eletrofisiologia, tá? Um déficit em relação a pactuações de fluxo, estruturação de rede de linhas, como a linha de infarto, linha de AVC. E muito me espanta o tópico ser a desconstrução de um serviço que está bem estruturado, ou pelo menos uma região que está tendo, pelo menos, uma assistência, que, inclusive, Belo Horizonte hoje, para falar a verdade, tem dificuldade. Tá? O TCU fez uma auditoria em Belo Horizonte, em Fortaleza e em Brasília. Eles acabaram o relatório há 2 semanas atrás. E eles me pediram, numa reunião em separado, que eu desse uma opinião. Eu fiz parte do relatório com eles e eles me pediram uma reunião separada. O primeiro aspecto que eles colocaram como orientação aos serviços que eles vão dar, articulação do sistema. Desarticulação na linha pré-hospitalar, desarticulação na linha intra-hospitalar e depois na alta do paciente. Quer dizer, o paciente não está bem assistido. Gente, o único norte que a gente tem em medicina é atender bem os nossos pacientes. Isso a gente não consegue fazer com linhas desorganizadas, deficitárias, onde a demanda é muito maior do que a oferta de serviço. E desconstruir serviços que conseguiram
pactuar dentro da característica deles, não é o caminho. Tá bom? Agradeço, Luiz Guilherme, e gostaria, nesse momento, de ouvir aqui, antes de passar para o Luiz e para a Lara, o Davidson, vereador de Abreu Freitas, vereador de Sete Lagoas. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao deputado Arlen por ter aberto essa porta para nos ouvir. Eu venho de uma cidade que atende inúmeros municípios vizinhos. Eu falo por mim, não só, hoje eu estou como vereador na cidade de Sete Lagoas, mas sou enfermeiro há 16 anos, fiz MBA em gestão, tenho pós-urgência e emergência, e hoje também faço o curso de medicina, estou no 7º período. E eu sei da importância do serviço de cardiologia hoje para a nossa cidade e para os municípios vizinhos. A importância não só técnica, econômica, mas a importância da questão de salvar vidas mesmo de forma efetiva. Eu trabalhei no Hospital Nossa Senhora das Graças desde o início desse projeto de cardiologia, que o Antônio está lá, então trabalhei no hospital por cerca de 6 anos e participei do processo de implantação lá, da porta de infarto. O serviço é um serviço totalmente consolidado. Nós temos um profissional lá hoje que é reconhecido mundialmente, que é o Antônio Bahia, tem uma competência técnica absurda. Eu acho que está lá mais por causa de missão mesmo, não só questões financeiras, porque se fosse financeiro, acho que eu já teria ido embora de Sete Lagoas. E me preocupou muito essa questão, e eu como vereador, como fiscalizador, e tem como a gente fazer comparativos posteriores, caso a gente não consiga efetividade e a consolidação da infraestrutura ter a sua manutenção de qualidade e eficiência, e isso me preocupou muito. E eu, como representante, que sou hoje de uma população, me senti na obrigação de estar presente aqui hoje e fazer as ponderações que eu acho que são devidas. O serviço de cardiologia lá tem, e o Toninho vai mostrar isso aqui, indicadores fantásticos, fenomenais, que poucos locais no Brasil a gente tem. Então, a gente não está falando aqui de forma empírica, a gente tem dados. Eu falo que a gente, porque da população, e eu participo da população lá, então eu falo a gente. Então, o Toninho hoje tem dados muito consolidados sobre isso. Discutir para melhorias de serviço é importante, mas hoje a cardiologia do Hospital Nossa Senhora das Graças ela é inigualável em muitos quesitos. E cardiologia hoje custa caro para você manter. Eu acho que a organização social e demais serviços aí não vão fazer estoque, por exemplo, de stent, guardar stent no estoque para usar quando for necessário. Então, são poucos os serviços que, às vezes sai até no 0 a 0 ali, mas que sempre prezam pela qualidade. Então, me senti na obrigação de vir aqui hoje, de fazer essa explanação e falar que o que depender da minha pessoa lá como vereador, vou lutar, vou correr atrás, porque, afinal, se tivesse discussão para poder falar assim, não, o que o serviço precisa de melhorar? Opa, então vamos ver o que o serviço precisa de melhorar. Não está atendendo dentro do tempo porta-balão, é acima das expectativas de custeio dentro de um contexto, mas, infelizmente, nós não temos isso. O serviço é totalmente efetivo, as ponderações praticamente inexistentes, e os indicadores eles são incontestáveis. Se a gente tem uma gestão efetiva e os indicadores são indicadores consolidados e comprovam isso, e a fala do presidente também da questão da cardiologia, que é uma fala muito, muito bem colocada e ponderada também. Então, assim, a gente tem que lutar mesmo. Nós, como população, como profissionais de saúde, como moradores e cidadãos da cidade, a gente tem que lutar para que o serviço continue, para que o serviço seja mantido e que, se porventura ele for realocado, eu, como fiscalizador, serei o primeiro a fazer comparativos de indicadores, tempo porta-balão, porque o que nós não vamos aceitar é paciente falecer por falta de intervenção. Porque em muitos serviços hoje falta até alteplase. Você não acha nem no serviço fazer alteplase. Então, nós não podemos substituir um serviço efetivo para fazer um serviço paliativo. Porque hoje, em Sete Lagoas, praticamente não se usa alteplase. Nós temos o tempo aí de angioplastia fenomenal. Então, vou fazer meu papel como fiscalizador e apoiarei o hospital porque tem
consolidação, não é coisa empírica. Nós temos consolidação de dados, são dados expressivos, inclusive o hospital foi premiado aí por causa, inclusive, da cardiologia que a gente tem lá hoje. Então, sou um defensor ferrenho e eu gostaria muito, do fundo do meu coração, agradecer ao deputado, né, por ter recebido e marcado essa audiência pública, que é de suma importância e faz diferença na vida de milhares de cidadãos. Então, muito obrigado, deputado, e aos demais presentes aqui. Obrigado, vereador Davis. Com a palavra, Aloysio. Boa tarde a todos. Vossa Excelência, deputado Alan Santiago, presidente aqui da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Primeiro, te agradecer, né, por convocar essa audiência pública para que a gente possa demonstrar a importância do Hospital Nossa Senhora das Graças em toda a região de Sete Lagoas, né? Hoje, nós cobrimos praticamente 35 cidades da região, somos referência na cardiologia, na hemodiálise, no materno-infantil, na oncologia. Hoje, os números nossos, praticamente 1.400 colaboradores entre profissionais da saúde e colaboradores diretos do hospital. Temos praticamente mais de 30 convênios que utilizam o serviço do hospital na saúde complementar e nos deparamos, né, com essa intenção de retirar um serviço tão importante que o Hospital Nossa Senhora das Graças faz hoje para a região e para toda a Sete Lagoas e região. Quer dizer, procuramos saber se tinha alguma falha no nosso serviço, nos índices e tudo. Nós temos um serviço de bastante excelência em Sete Lagoas, região, para a cardiologia. Então, é necessário fazer essa audiência, é necessário demonstrar, através dessa audiência, a toda a população do que pode acontecer, né? Porque o que pode hoje, daqui a 8 meses, ter uma desassistência, uma coisa que está funcionando, né? Como se diz aquele ditado, você não muda time que está ganhando, né? Então, quer dizer, por que, então, retirar do Hospital Nossa Senhora das Graças esse serviço, né? Vai passar para um serviço novo, num hospital regional, que vai ser, talvez, aí entrar em funcionamento em meados do ano que vem, e com um serviço que é referência, um serviço que não tem filas, que compromete a saúde, da assistência à saúde dos nossos pacientes. E, então, por isso que a gente tem que hoje demonstrar os números. Doutor Antônio Bahia, a Lara, que é a nossa diretora-geral, o doutor Antônio Bahia também, que vai apresentar, inclusive, comparativo com o que é em Minas, o que é no Brasil, e a referência nas outras cidades, inclusive com Belo Horizonte. Então, agradecer, deputado Arlen Santiago, essa oportunidade a gente está aqui. Nós temos uma parceria muito firme com a Prefeitura de Sete Lagoas. Nós sabemos que o nosso prefeito Douglas Melo é sensível à causa da Irmandade Nossa Senhora das Graças, que é mantenedora do hospital, e sabemos, nós não temos um ano de idade, não, né? Esse ano nós fizemos 145 anos de hospital, né? Que não quer dizer, é uma construção de centenas de anos, né? Então, a gente tem que levar, nós somos passageiros, mas o hospital sempre vai ficar e vai demonstrar à população, né, e aos seus pacientes a nossa assistência que a gente tem condições de fazer. E nós, com certeza, faremos de tudo para manter esse serviço e manter com a qualidade que hoje existe. Muito obrigado, viu, deputado? Aloysio, antes de passar para frente, eu queria te perguntar o seguinte: esse serviço ele atende SUS e os outros convênios? Exatamente. Sem o SUS, esse serviço se manteria de pé? Não, sem o SUS, ele simplesmente vai deixar de existir dentro do hospital, porque é inviável economicamente. Como é que eu vou ter um pronto atendimento, que hoje nós temos 24 horas, né? Médicos, especialistas, 24 horas,
somente para 30% dos clientes atuais hoje. É inviável, é economicamente inviável. E isso vai criar um problema grande, né, para quem tem os planos de saúde complementar, ou até particular, né, que é muito difícil hoje, mas a saúde complementar vai ter que levar para outros locais de referência de cada plano de saúde, né, que inviabiliza, inclusive, a assistência a essas vidas que estão seguradas no plano de saúde. Eu tive com o promotor de Sete Lagoas, o doutor Paulo, e ele chegou para mim e falou assim: Arlen, eu nunca tive um problema em Sete Lagoas de alguém me procurar, porque não fui atendido na oncologia, não fui atendido na cardiologia. Então, essa foi o que o doutor Paulo colocou para mim. Doutor Antônio Bahia, com a palavra. Obrigado, Arlen. Cumprimento a todos em seu nome. Obrigado pela oportunidade de nos receber e colocar esse problema, porque realmente esse é um problema que nos preocupa bastante, principalmente a gente que já está há muitos anos, né, nessa missão, como o Denis colocou muito bem lá, e realmente esse é o compromisso de todos nós como médicos, muito mais da instituição ainda que está para, são filantrópicas, que está para servir o povo. E realmente, aqui a gente tem várias pessoas que conhecem, trabalham há muito tempo, né, Letícia, da secretaria, e sabem realmente os indicadores e como isso funciona de uma maneira que nos enche de muito orgulho lá em Sete Lagoas, porque não só a rede de infarto, mas o atendimento a toda a alta complexidade cardiovascular, ao pronto-socorro cardiológico, ao tratamento dos pacientes em suas doenças crônicas, a cirurgia cardiovascular, que está aqui o doutor Ebed representando, a doutora Maria Letícia representando terapia intensiva, são motivo para todos nós de muito orgulho, que caminham com todos nós na nossa carreira, na nossa época à frente da sociedade, né, Luiz, também, e que Luiz acompanha isso há muitos anos. E hoje a gente tem orgulho de falar que lá, principalmente na rede de infarto, que talvez seja a menina dos olhos assim, no doente agudo, pela importância que é do infarto, a gente tem resultados assim, muito expressivos e indicadores de países de primeiro mundo. É difícil a gente falar do próprio serviço, mas realmente os números comprovam que são. A gente sabe que no SUS, de uma maneira geral, 15% dos infartados têm acesso a cateterismo, só. 100% dos pacientes na nossa região têm acesso e na fase aguda, dentro das primeiras 24 horas, se não for de emergência, nos casos que são indicados. Então, aqueles pacientes infartados, seja qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, ele vai para cateterismo de emergência, vai ser submetido à angioplastia de emergência, seja no SUS, seja na saúde suplementar. E com indicadores que eles são comparáveis aos melhores hospitais daqui de Belo Horizonte, quiçá do mundo. A gente tem números melhores do que um grande hospital daqui, que o tempo porta-balão que o Deison falou, isso é um indicador da sua agilidade no atendimento a infarto. Recentemente, no Congresso Mineiro de Cardiologia, tinha um grande hospital fazendo propaganda que eles resolviam o infarto em 80 minutos. A gente resolve lá em Sete Lagoas, no SUS, em 58 minutos. É claro que isso tem a ver com o fato de a gente estar na cidade de interior, o acesso é mais rápido, mas isso, em se tratando de SUS, é uma coisa que a gente poder oferecer o mesmo atendimento, com os mesmos materiais, os mesmos estentes, a mesma tecnologia que da saúde suplementar faz, é motivo de muito orgulho. Recentemente eu estive na Alemanha, fazendo trabalho lá, né, Luiz acompanhando, é exatamente o mesmo serviço que a gente faz. Já tive a oportunidade também de prestar serviço nos Estados Unidos e conhecer os hospitais de lá, e é a mesma coisa que a gente pode fazer. E essas ilhas de excelência realmente nos surpreende, porque de maneira geral, sem nenhuma comunicação, sem nenhum desacordo, sem nenhuma não conformidade, de repente a gente é surpreendido com uma notícia de que no hospital regional que vai ser aberto, o serviço vai ser todo migrado para lá e retirado da instituição que está prestando ele a contento, e sem a gente ser comunicado de nenhuma não conformidade. Está aqui a Lara, o Luiz, né, Dom Francisco, podem falar isso muito bem. Então, eu acho que esse inconformismo é porque realmente a gente não vê uma justificativa que seja técnica, operacional, para realmente desarticular. E você começar um serviço do zero, sem a garantia que vai conseguir manter os mesmos indicadores, os mesmos processos, e não é simplesmente levar a pessoa para lá, porque os gestores às vezes falam, não, mas você vai para lá também prestar esse serviço.
o serviço é muito maior do que eu, ou do que a Letícia, ou do que o Herbert, ou de quem quer que seja. É a instituição que dá todas as condições para que isso aconteça, e é um trabalho de construção de algumas décadas, de quase 2 décadas, na verdade, para que isso aconteça dessa forma. Então, não é uma coisa que começa da noite para o dia e que se consegue fazer funcionar da noite para o dia. Então, aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade que a gente possa falar. Fica aqui formalmente o meu protesto como médico, como ex-presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia, como intervencionista, e que realmente eu acho que isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa população do SUS, mas também da saúde suplementar, que compartilha do mesmo atendimento. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida que tiver futuramente aí sobre esse assunto. Obrigado, doutor Bahia. Com a palavra, a diretora-geral do hospital, Lara Jamile, para a sua apresentação. Boa tarde, deputado. Mais uma vez agradeço em nome da instituição. Boa tarde aos componentes da mesa de honra e a todos os presentes. Meu nome é Lara Jamile, ocupo o cargo de diretora-geral. Nós fizemos, juntamente com a equipe, que alguns estão aqui, agradeço a presença também, uma breve apresentação do hospital e do serviço. Por gentileza, peço para colocar. Então, a gente vai fazer a apresentação do Hospital Nossa Senhora das Graças. O hospital, nós temos 4 linhas de cuidado: maternidade, oncologia, nefrologia e cardiologia. Hoje, especificamente, obrigada, falaremos da linha de cuidado cardiovascular. Então, nós somos referência para 35 municípios na alta complexidade, sendo cardiologia 23 municípios, 7 Lagoas e mais 23, porque a micro de Curvelo, esse motivo, são 23 nesse caso, mas o hospital é referência para 35 municípios. O hospital ele foi habilitado em alta complexidade cardiovascular pela portaria 236 no ano de 2006. Então, como o doutor Antônio colocou muito bem, são quase 20 anos de construção desse serviço, com a colaboração de muitos cardiologistas, né? A equipe de cardiologia é uma equipe técnica bastante homogênea, as condutas são homogêneas, os protocolos eles conseguem ser melhor discutidos, né? Então, é uma equipe que a gente trabalha assim, com muita alegria, com muito afinco, né? Que eles realmente acreditam no serviço e lutam por isso. A infraestrutura hoje da cardiologia, nós temos um pronto atendimento, tem porta aberta, como o doutor Luiz falou, 24 horas com cardiologista. Temos o serviço de hemodinâmica. No centro cirúrgico, temos o serviço de cirurgia cardiovascular, que o doutor Herbert, né, que é o cirurgião sênior da equipe, está aqui conosco hoje. Obrigada pela presença também. Temos a equipe multiprofissional especializada, né, com enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiologia, até a Daniele, que é enfermeira coordenadora da linha de cuidado de cardiologia, está aqui conosco. E amanhã faremos a inauguração da UTI coronariana. São 10 leitos de UTI coronariana. Né? Com a inauguração desses 10 leitos, o hospital consolida 30 leitos de UTI. Certo? A doutora Maria Letícia, ela vai ser responsável, ela vem do HC também, deve ser conhecida do doutor... Filha do doutor Luiz aqui. Ó. E aí ela vai assumir a coordenação da equipe médica da UTI coronariana, né? Tem um currículo excelente, né? Excepcional, realmente, essa é a palavra. Então, amanhã faremos essa inauguração. Próximo slide, não está passando. Passar? Pode. Aqui, a cirurgia cardiovascular, né? Atua no cuidado integral aos pacientes, oferecendo tratamento de alta complexidade, com segurança, tecnologia, isso eu já falei, pode passar. O serviço integra ambulatório, né, todos os pacientes egressos do hospital, nós temos porta aberta, né, o doutor Herbert é um dos médicos que faz ambulatório também, faz telemetria nos pacientes, a Daniele é responsável por organizar, né, todo o atendimento ambulatorial de exames de cintilografia, né, Holter, mapa 24 horas, eco, todo o exame que o paciente precisar, né, que for o público-alvo da instituição, então nós oferecemos esse serviço. Temos o serviço de hemodinâmica, disponível 24 horas, como o doutor Antônio colocou muito bem, disponível 7 dias por semana, garantindo atendimento imediato aos infartos agudos e emergências vasculares.
Esse serviço é importantíssimo e vital, os médicos vão saber, né, explicar melhor, porque, se não tiver certa agilidade, o paciente acaba perdendo a vida mesmo. Depois, o doutor Antônio vai aprofundar um pouco nessa pauta para a gente. Nós temos uma retaguarda de terapia intensiva, né? Atualmente, são 20 leitos de UTI adulto. Desses 20 leitos, 12 leitos são contratualizados pelo SUS, só que a nossa taxa de ocupação ela é superior a 100%. Né? Então, muitas vezes, o paciente SUS ele é alocado em leito particular e convênio do hospital, devido à demanda. Como o doutor Arlen e o doutor Luiz colocaram muito bem, a gente trabalha um serviço que a demanda é infinita e os recursos financeiros são finitos. Né? Então, a gente precisa acertar. Então, muitas vezes, dos 20 leitos, 12 disponíveis para o SUS, nós temos 14, 15. Chegamos em uma quarta-feira, deve ter uns 2 meses atrás, nós havíamos com 17 leitos de pacientes SUS, mais 6 solicitações de vagas no mesmo dia, nessa quarta-feira. Eu lembro, foi até um dia com uma reunião com a Superintendência Regional de Saúde. Então, para nós, foi um dia triste, digamos assim, por negar, né, por tantas negativas no mesmo período. Falei também sobre a equipe técnica. Né? Nós temos vários profissionais com mestrado, doutorado. Doutor Antônio fez fellow, né, fora. Então, ele vem com essa experiência, essa bagagem, além da dedicação. Né? Então, para nós, é muito prazeroso trabalhar. Nós trouxemos a produção das cirurgias cardiológicas de 2015 a 2024. Nós tivemos um declínio aqui no ano de 2021, que foi a pandemia, né? E essa produção subiu novamente. Em 2025, né, o doutor Ebert está aqui, infelizmente, nós tivemos várias cirurgias cardiológicas e oncológicas canceladas por faltas de leito de UTI, porque o paciente na emergência ele precisa ser atendido, ele é acolhido no pronto atendimento, como nós temos o pronto atendimento porta aberta. Muitas vezes esse paciente da emergência ele ocupou um leito de um outro paciente que precisava fazer uma cirurgia cardiovascular, que na ocasião seria eletiva. Né? Infelizmente, tivemos agravamento de paciente na fila, mas com a inauguração desses 10 leitos, que vai ser amanhã, acabei de receber o termo da vigilância sanitária, né? Está tudo liberado, está tudo certinho. Estivemos com a vigilância hoje pela manhã, o restante da equipe ficou lá para finalizar os trabalhos, então estaremos lá inaugurando e já abrindo, né, esses leitos. Doutor Ebert, se quiser falar um pouquinho da complexidade dos pacientes, pode ficar à vontade, tá? Cirurgia cardiovascular. Boa tarde a todos. Bom, dentro da cirurgia cardíaca, né, cardiovascular do hospital, eu estou lá desde 2022. Hoje nós somos 4 cirurgiões que fazem parte da equipe. Nós atendemos, então, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Nós pegamos o hospital realmente pós-pandemia, né, com a taxa pequena de cirurgia na época, faziam em torno de 30, 40 cirurgias. Hoje, a gente está fechando o ano de 2025 com mais de 230 cirurgias, sendo que com circulação extracorpórea, né, a cirurgia acima de 130 cirurgias, mais em torno de 90 a 100 marcapassos. E, infelizmente, não foi mais por conta do que a Lara falou. Né? A gente teve um déficit aí durante o ano de CTI, que eu acho que vai ser resolvido, e hoje a gente tem uma perspectiva de fazer em torno de 180 cirurgias anos com extracorpórea, né? Mais implante de marcapasso. Então, a perspectiva para 2026 a gente bater em torno de 250 cirurgias. Além disso, a gente tem o nosso ambulatório, né, que a gente atende os pré- e pós-operatórios, aí uma média de 60 pacientes, mais as telemetrias de marcapasso, que dão mais ou menos umas 30, 40. Então, a gente faz em torno de 100 atendimentos mês no nosso ambulatório. Né? Então, assim, é um serviço realmente grande, né, em comparação a Minas Gerais e ao Brasil, e que, infelizmente, a gente está com essa preocupação muito grande aí dessa perda desse serviço, que não vai ser não só para o hospital, mas para toda a população da região. Aqui nós trouxemos também a taxa de ocupação,
da UTI adulto, né, ela é superior a 100%. 40% dessa ocupação são de pacientes cardiológicos. E eu vou pedir ao doutor Antônio também para falar um pouquinho dos nossos indicadores de qualidade, que o principal deles é o tempo porta-balão, né? O que significa ter um tempo porta-balão de 58 minutos. Bom, como a gente já tinha introduzido o assunto anteriormente, o tempo porta-balão é um dos indicadores de qualidade assistencial do serviço. Isso é um indicador que tem uma recomendação internacional de que esse atendimento seja feito em até 90 minutos, isso é, desde que o paciente entrou na rede, que ele esteja dentro da sala de hemodinâmica, feito o diagnóstico através de cateterismo e tratado com angioplastia, ou seja, o fio-guia passado pela artéria, pela lesão culpada, em até, no máximo, 90 minutos. Se esse paciente vai demorar mais do que 120 minutos para ter esse tratamento, as diretrizes internacionais recomendam que ele receba uma medicação, um trombolítico, para que possa restabelecer o fluxo sanguíneo até ele conseguir chegar na hemodinâmica. Como eu falei, esse indicador é talvez um dos maiores relacionados à eficiência do serviço e do atendimento, e a gente tem o orgulho de, obviamente, esse é um indicador que é facilitado pela questão da gente ter uma cidade pequena, que o deslocamento é mais fácil, né? Isso nos grandes centros se torna muito mais difícil, mas a gente tem um porta-balão médio de 57,8 minutos, né? Que está ali os 58 minutos, e recentemente um grande hospital estava fazendo a propaganda aí de 80 minutos aqui em Belo Horizonte, que é realmente muito bom, mas ter 58 minutos no SUS, né, Luiz? Luiz está aqui, ele pode falar muito bem. Com alta taxa de sucesso também nessas angioplastias relacionadas no infarto, né, de 92%, isso é um índice muito bom, porque a gente considera em sucesso o óbito do paciente também pelo próprio infarto, né, não é uma complicação relacionada ao procedimento em si, mas ao quadro clínico geral, e infarto é a principal causa de mortalidade no mundo, no nosso meio também. Então, a gente tem essa taxa de sucesso de 92%, com a mortalidade incluída a mortalidade hospitalar de 92% de sucesso, é motivo de muito orgulho para a gente. E outros indicadores também da questão de qualidade, outras complicações, né? Nós temos tudo isso para quem tiver interesse olhar, mas isso é muito bom. Isso, obrigada. Então, aqui nós temos, né, as diárias de UTI, a grande maioria são relacionadas a doenças cardiovasculares, a cirurgia cardiovascular, que é o que o doutor Ebit explicou, e a cardiologia intervencionista, que o doutor Antônio fez a colocação também. Recentemente, né, o hospital, trabalhamos durante o ano todo para inaugurar uma nova unidade, UTI coronariana. Como foi dito anteriormente, hoje nós temos 20 leitos de UTI adulto, tipo 2, né, e essa nova unidade ela vai ser destinada a cuidado cardiológico, com a coordenação da doutora Maria Letícia. Né, a equipe está toda treinada, equipe contratada desde agosto desse ano, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos treinados. A nossa gerente assistencial, Elisângela, está aqui conosco, a quem eu agradeço, né, profundamente pelo trabalho aí junto com a equipe. Nós temos uma previsão de custeio, né, desses 10 leitos, 8 serão destinados ao SUS e 2 à saúde suplementar. Como o nosso presidente colocou muito bem, aproximadamente de 25% a 30%, né, do nosso atendimento ele é saúde suplementar, particular e convênio. E aí a previsão do custeio do SUS ela já foi aprovada pela deliberação CIB-SUS 4848. Né, já estava no plano de ação regional. O hospital manifestou interesse e amanhã será concretizado. Estão todos convidados, né? Alguns convites já fizemos. E aí nós colocamos aqui sobre as diretrizes que sustentam o serviço de cardiologia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Segurança, né? A base operacional comprovada, indicadores de assistência, como já foi dito. Eficiência, com evitar, né, o desperdício de recursos públicos na duplicação desnecessária e infraestrutura pesada, como já foi dito. Infelizmente, se esse serviço migrar para outro hospital, nós não temos equilíbrio econômico-financeiro para mantê-lo, devido à robustez, né, de exame, de leito, de médico, de diversidade de procedimentos. A continuidade, né, que garante que nenhum paciente fique desassistido durante transições arriscadas.
A sustentabilidade mantém o equilíbrio financeiro através do modelo misto, SUS e convênios, e o futuro é a consolidação do serviço existente com aumento da oferta de consultas ambulatoriais, exames complementares, novos leitos de UTI, análise periódica do perfil assistencial com o intuito de promover o cuidado individualizado de acordo com a portaria 236. Inclusive, como já foi falado, né, na região nós temos um vazio assistencial relacionado ao estudo eletrofisiológico, e aí o hospital vai manifestar o interesse, logo após a inauguração da UTI, nós vamos manifestar o interesse, né, o gestor municipal, de manter abrir, né, inaugurar esse serviço de eletrofisiologia na instituição. Isso já foi conversado, né, com alguns profissionais. Estamos viabilizando a ampliação do serviço para esse vazio assistencial. Quero passar, antes de agradecer, para a doutora Letícia, falar um pouquinho também, certo? Para finalizarmos. Boa tarde. Então, como já foi apresentada, meu nome é Maria Letícia, sou cardiologista, trabalho no Hospital das Clínicas há 18 anos. No Hospital das Clínicas, eu trabalhei na implementação de linha de infarto aqui em Belo Horizonte. Fui horizontal da unidade coronariana lá por 10 anos e, por questões pessoais, mudei para Sete Lagoas. Quando cheguei a Sete Lagoas, né, fui apresentada ao Antônio e eu comecei a trabalhar lá e isso me chamou muita atenção por causa da organização de lá, né? A gente sempre vai assim, né, dos grandes centros, a gente vai um pouco com preconceito da cidade no interior, da assistência. E meu mestrado aqui em Belo Horizonte foi de análise de qualidade em linha de infarto. E quando deparei com um serviço de porta aberta, a gente não tem, lá não é uma regulação onde o paciente vai com dor torácica para a UPA, nós somos porta aberta, paciente com dor torácica, mesmo que seja uma dor torácica de baixa probabilidade de ser cardiológica, a gente atende, faz a primeira avaliação, conforme a nossa avaliação inicial, a gente dá seguimento àquela avaliação dentro do hospital, ou não é uma dor cardíaca, definitivamente não cardíaca, a gente manda para a UPA. E desse acesso entre o diagnóstico, a gente fazer os medicamentos no pronto-socorro e levar para a hemodinâmica, me chamou muito a atenção. Então, é um hospital onde realmente esse dado de porta-balão hoje supera os dados de Belo Horizonte, né? Superou os nossos dados, né, Luiz, no nosso tempo, e realmente me encheu os olhos como uma pessoa que vê o tratamento de infarto. Hoje, eu acho que para a gente ter alguma coisa de grande impacto, vai ter que descobrir a pólvora. Se a gente trabalhar de forma alinhada, o nosso impacto na mortalidade é muito grande. E isso acontece lá. Então, realmente, foi de onde eu também, né, de certa forma, abracei a causa, peguei a porta do pronto-socorro para coordenar agora. Aí a Lara, né, fez o convite da unidade coronariana e, junto com o Antônio, nessa idealização mesmo de um serviço organizado, entrei também, né, nesse serviço. E, realmente, eu defendo por causa dos nossos resultados, por ser uma porta aberta, então a gente diminui um filtro aí, né, diminui um tempo de atraso de diagnóstico, porque o paciente chegando direto na nossa porta, a gente tem um tempo de isquemia menor, que é um dado também importante para o paciente. Porque se ele chega, por exemplo, no hospital municipal com infarto, até fazerem um diagnóstico, encaminhar para a gente, isso aí a gente perde aí 30 minutos, 60 minutos, e é um tempo de infarto, é um tempo de perda de músculo. Então, a gente tem um tempo de isquemia do paciente, não só o porta-balão, né, Tony, que é super importante de uma qualidade da instituição, mas de uma qualidade de assistência do nosso público, é muito boa a gente ser porta aberta. Então, eu acho que de tudo aí, né, que já foi dito, eu acho que o que daria para eu complementar nessa nossa qualidade é a gente ser porta aberta de atendimento. Tá certo? Letícia. E nossos agradecimentos, né, à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ao COSENS, que a gente também, nós encaminhamos ofício,
Conversamos com o presidente estadual, a Sociedade Mineira de Cardiologia e a Irmandade Nossa Senhora das Graças, né? Muito obrigada a cada um de vocês e aos participantes aqui nessa tarde. Obrigada. Agradeço, Lara, e como nós estamos tratando da cardiologia, nós estamos também vendo a possibilidade de montar um novo serviço de cardiologia na cidade de Janaúba. Está aqui o secretário Neurisvaldo, e explicar para as meninas aí, nossas amigas lá da secretaria, aquela pitadinha que falta para você começar a atender aquele povo lá. E aí eu queria até conversar com vocês o seguinte: bom, se Belo Horizonte, o tempo de resposta é maior do que 58 minutos lá, por que Curvelo, que fica bem mais longe, passa por Sete Lagoas e o doente vem morrer na BR-040 ou por aqui? Por que não organiza um pouquinho isso mais e vamos ter que chegar? Fala, gente, vocês gostam de ir para Belo Horizonte? Tá bom, vai morrer mais gente. Não é possível que isso continue acontecendo com um serviço que funciona dessa maneira aí. Neurisvaldo, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar na pessoa do nosso amigo deputado Arlen Santiago, doutor Arlen Santiago. Agradecer a oportunidade, doutor Arlen, de falar um pouquinho. Todas as falas aqui são extremamente importantes, mas eu destaquei algumas com relação à questão da tabela, que é tão falada, e eu acho que tem um problema além da tabela. Só para vocês terem ideia, Janaúba é uma cidade pequena, temos 73, 74 mil habitantes, e nosso sistema hospitalar atende a mais ou menos 350 a 400 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com um extrapolamento, nos últimos 12 meses, da ordem de quase 12 milhões para uma cidade pequena. Ou seja, além da questão dos preços da tabela SUS, existe também um problema de onde que vai vir o dinheiro para poder pagar as contas. Então, a gente tem uma demanda gigantesca. Salvo engano, no Brasil, a gente investe próximo a R$6 por habitante dia na saúde. Eu, particularmente, acho um valor muito baixo. Então, eu acho que é preciso ter mais sensibilidade e buscar realmente mudar a realidade da saúde do nosso país. Eu vejo que os valores investidos são insuficientes. Essa questão, igual o doutor Arlen falou, de Curvelo para cá também, assim, é algo que assusta. E pasma, gente, isso não é só Curvelo, não, viu? Nós temos aí inúmeras situações, não vou citar, porque eu acho que não é objeto aqui, mas a gente poderia ficar aqui pelo menos o resto da tarde, aqui à noite, falando aí de um monte de situações que a gente não dá para compreender, né? Então, assim, eu vejo que é um serviço extremamente importante, tanto é que, no nosso caso, lá de Janaúba, o município, hoje, ele está investindo em torno de 25% dos recursos municipais, chegou a investir mais de 30%, exatamente na busca por melhorar a assistência, principalmente na questão da alta complexidade. Nós estamos lá nos finalmente, como bem falou o doutor Arlen, com relação exatamente à cardiologia, a questão da hemodinâmica e as cirurgias cardiovasculares. E a gente vê, assim, são tantas situações que ocorrem, caso de tempo, por exemplo, tem amigos que faleceram porque não deu tempo. E aí a gente vai deixar que isso continue ocorrendo ou vamos todos nós nos sensibilizarmos e buscarmos caminhos para que não ocorra no volume que ocorre hoje, que eu sei que zerar não vai acontecer, mas tem espaço para melhorar. Especificamente no caso do hospital, pelos dados demonstrados, eu não conheço a instituição, mas pelos dados demonstrados, é um serviço que está consolidado, com números excelentes. Então, assim,
eu não vejo sentido em ter que mudar algo que está funcionando e funcionando muito bem. Eu acho que assim, incompreensível a gente ter algo que está funcionando bem e vamos mudar e colocar no outro local. Não sei, não conheço quem é que está na gestão, como vai ser, não sei como vai ser. Eu só sei que na minha cabeça não é admissível que você feche um serviço que está funcionando. E uma fala importantíssima que a gente vê, que é com relação à saúde suplementar, porque a gente sabe que em cidades menores a dificuldade é muito grande se não tiver a questão da saúde suplementar. O SUS ele acaba viabilizando também, né, por causa do volume e também da questão da urgência, acaba viabilizando também os outros serviços que acabam sendo viabilizados por causa do SUS. Exemplo claro é o serviço da cardiologia, né, da hemodinâmica e também na cardiovascular. Então, assim, eu vejo com preocupação, muita preocupação, de ter que fechar um serviço que está funcionando muito bem. É a preocupação nossa lá de implantarmos o serviço, que é uma situação diferente de Sete Lagoas, né? Mas é tão angustiante quanto, porque a gente vê pessoas que precisam do serviço, por exemplo, à margem esquerda do Rio São Francisco. Para quem não conhece, eu estou falando da micro-região de Manga, né? Ou mesmo mais o extremo norte, na região de Espinosa. Quanto tempo que essas pessoas vão gastar para chegar até Montes Claros? Será que estão chegando? Eu posso falar, porque o meu pai faleceu nessa situação. Não deu tempo para chegar em Montes Claros. A gente morava em Janaúba à época. Então, assim, é triste esses fatos que vêm ocorrendo, né? Eu acho que a gente precisa muito de sensibilização para chegarmos a manter o serviço, o atual serviço, né? E também viabilizarmos o nosso, doutor, lá de Janaúba. Muito obrigado. Bom, Norisvaldo, as meninas aí da secretaria, elas com certeza, até segunda-feira que vem, elas estão liberando seu serviço lá, viu, para a gente poder resolver. E essa questão dos problemas de saúde, eu mesmo fui procurado por Padre Carlos Magno, que hoje está em Araçuaí, e ele era o pároco lá de Minas Novas. E ele me procurou desesperado, porque tinha um convênio de 2011 para fazer uma hemodiálise lá em Minas Novas, visto que os pacientes tinham que andar 300 quilômetros, 3 vezes por semana, para sair de Minas Novas, fora outras cidades, depois para ir até a Diamantina fazer esse serviço. Conseguimos viabilizar, coloquei mais de 1 milhão de emenda, consegui com o senador mais de 1 milhão de emenda, o nosso trabalho muito bom lá com essa questão, ela conseguiu ver que nós estamos com crianças com doença de Chagas, sem a mãe ter doença de Chagas. Quer dizer, está voltando, né? Realmente, quando terminaram com a SUCAM... Michela nossa. Né? Faz parte, ela é presidente do Grupo de Estudos de Doenças Negligenciadas da sociedade. É isso, a doutora Michela, ela faz parte da Sociedade de Cardiologia, faz um grande trabalho. E logo que o marido dela foi eleito prefeito da cidade, o Nilson, ele então nos pediu, porque eles têm que mandar os pacientes para fazer hemodiálise em Janaúba. São 150 quilômetros, 3 vezes por semana, são 300, ida e volta. Agora, sai alguém de Espinosa e vai para Montes Claros, Bahia, como é que faz? Anda 300 quilômetros para poder... Vai morrer todo mundo. Então, minhas meninas aí da secretaria, né, cuida aí de liberar isso aí o mais rápido possível. Antes de passar para elas, eu queria passar para o nosso coronel e dizer, viu, coronel, que agradeço muito o IPSM
porque vocês estão cuidando muito bem dos policiais, que é a função que vocês têm. Inclusive, eu fiquei muito feliz de botar uma emenda de R$500 mil, e hoje nós temos uma UTI móvel para atender os militares e a sua família lá em Montes Claros, né? E fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que o senhor se dispôs, inclusive o PSM, a contratar um clínico para ficar atendendo os militares lá em Januária e deixar o nosso policial médico, cirurgião de cabeça e pescoço, que é uma coisa que não está existindo mais, e você pode falar para mim, para a Coronel Cleide, que ela não tenha atendido o pedido nosso de deixar ele mais tempo em Montes Claros, está fazendo com que muita gente sofra muito e morra também muito por causa do câncer de cabeça e pescoço, e ela não quis aí realmente abrir mão, mesmo com vocês do IPSM, querendo contratar o clínico para ficar em Januária. Quer dizer, realmente, o nosso Lucas Bicalho ele tem ficado bem ocioso lá em Januária, e a fila de pacientes cada vez aumentando mais. A Santa Casa de Montes Claros, ela tem uma cirurgiã de cabeça e pescoço que faz teleconsulta na Bahia, e vai lá e 1 dia ou 2 por semana, e aí realmente está um drama. A Coronel Cleide, ela foi muito dura com o povo que tem câncer de cabeça e pescoço. Ela sabe das coisas que ela tem que fazer, né? Realmente cuidar lá, mas antes, quando era mais descentralizada a questão da saúde militar, o pessoal lá conseguia com que o Lucas ficasse menos tempo em Januária. Ele ficando lá agora até de segunda a quinta, fica impossível dele operar alguém na sexta e ter seus problemas lá. Mas a gente queria ver se vocês, o que vocês estão achando dessa questão aí do atendimento do IPSM, que a gente sabe que realmente é um atendimento bem bom, dado as dificuldades financeiras que o IPSM com certeza tem, assim como toda a área de saúde. Por favor, Coronel. Bom, meus cumprimentos a Vossa Excelência, deputado Arlen Santiago, na pessoa de quem eu também cumprimento a todos aqueles que compõem a mesa. Minha saudação às senhoras e aos senhores que estão aqui presentes também neste plenário e em debate conosco de um tema de suma importância, assim como também os meus cumprimentos a todos aqueles que nos visitam e a todos os profissionais que fazem com que essa audiência possa ser realizada. Eu queria pedir licença ao senhor, deputado, para, em rápidos minutos, só fazer uma contextualização sobre o IPSM, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam se o IPSM é o IPSENG, se um subsidia o outro, se são irmãos, se são primos, se estão conectados. Então, apenas para que a gente possa trazer uma história muito resumida, o nosso instituto ele nasce de uma ideia em 1903, quando militares da nossa força pública, ainda se chamava dessa forma, eles começaram a se preocupar com a família dos policiais que faleciam e não tinham subsídios para manter a sua subsistência. Então, todas as vezes que a gente tinha um policial que falecia tanto na atividade fim dele, né, ou depois de aposentado, não havia um resguardo para essa família. E o que aconteceu é que os nossos policiais, eles então tiveram a ideia de estabelecer uma contribuição entre cada um que pudesse, e foi utilizada até na época, né, uma caixinha, que todas as vezes que o montante era somado, posteriormente ele era dividido com a família daqueles policiais que haviam falecido. Então, essa foi uma ideia embrionária que ela tomou encorpamento a partir de 1911, quando foi criada a Caixa Beneficente da Polícia Militar de Minas Gerais. E foi tão interessante esse tipo de medida que, posteriormente, essa ideia ela
ela extravasou para o país inteiro, que foi sendo montado ali, né, uns sistemas de previdência para que pudesse abarcar essa ausência de recursos para dentro da casa de militares e de outros profissionais públicos. Bom, a ideia de subsidiar a família militar mineira passava preponderantemente pela figura da pensionista ou da viúva do militar. E, em 1934, o Estado também passou a contribuir para a Caixa Beneficente até então, porque o quanto financeiro dos militares já não estava suportando devido ao número de famílias que tinham perdido seus militares. Só em 1978, deputado, é que a nossa Caixa Beneficente ela se torna uma autarquia, ou seja, vinculada à administração indireta do Estado, e, além de repasse para a pensão, entraram outros 5 benefícios. Nós tivemos a inserção do pecúlio, que nada mais é do que o seguro de vida, o auxílio natalidade, o auxílio funeral, o auxílio reclusão e a assistência à saúde. Então, desde 1978, o nosso Instituto ele cuida da assistência à saúde da família militar mineira e veio a se chamar IPSM a partir de 1990. Então, perceba, as senhoras e os senhores, que hoje o IPSM cuida de 225.429 vidas. Isso é necessário um esforço hercúleo, porque os nossos militares, sejam eles da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, estão espalhados no Estado inteiro, o que faz com que o IPSM, além do repasse para fins de assistência na nossa rede orgânica, tenha que realizar contratualizações, das quais hoje giram em torno de 4.250 contratualizações, ou os nossos prestadores de serviço de assistência à saúde. E por excelência, é justamente o Hospital Nossa Senhora das Graças, a quem nós temos, né, a nossa gratidão e, acima de tudo, né, a nossa honraria por estar subsidiando a família militar mineira na cidade de Sete Lagoas, por meio de uma contratualização com 14 especialidades, dentre as quais uma delas a cardiologia, além de 4 especialidades de urgência. Senhoras e senhores, para um debate tão rico e importante como esse, obviamente que eu tinha que trazer comigo a minha gerência de atendimento a benefícios de saúde, Geisiane, que cuida da família militar mineira, tanto quanto a doutora Raquel, que é médica nefrologista e faz parte da nossa equipe do IPSM. E eu me sinto muito à vontade de ouvir as senhoras e os senhores nesse debate, porque, em que pese eu não ser da área de saúde durante o transcurso dos meus 30 anos prestados à Polícia Militar, eu trago comigo, né, uma tutora dentro da minha família, que é a minha própria mãe, uma senhora de 74 anos de idade, médica pediatra, formada na UFMG em 1980, que sempre que eu preciso de recorrer a alguma necessidade, a algum esclarecimento, né, um simples telefonema, uma ida na casa dela, a gente consegue, de alguma maneira, né, estar subsidiando até outras questões dentro do próprio Instituto. E, diga-se de passagem, né, então, nós temos um respeito enorme pelos profissionais da área de saúde, e aqui eu cumprimento a todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para a preservação da vida de pessoas que, muitas vezes, nós mesmos nem conhecemos. Bom, em específico ao nosso hospital Nossa Senhora das Graças, perdão, eu queria dizer ao senhor, deputado, que, em que pese as 14 especialidades, eu tenho os dados técnicos que demonstram que o atendimento que é de qualidade à especialidade de cardiologia não é tanto demandado pela família militar mineira. Isso por uma questão simples. Muitas vezes, a família militar mineira ela prefere vir ao nosso hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte. E isso é uma questão de cultura, é uma questão consuetudinária. Mas, não obstante a demanda de menor expressão nessa especialidade, todas as demais nos atendem de uma maneira
extremamente satisfatória e nós somos gratos por todos os serviços que o hospital tem prestado a todos os nossos beneficiários na cidade de Sete Lagoas e todas aquelas que estão ali nas imediações também. Agradeço aí o coronel e queria passar também para Clara, né? Do IPSENG, por favor. Olhar para a gente os impactos que vão ser causados se esse serviço for extinto. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, senhor deputado. É um prazer estar aqui representando o IPSENG também. Assim como o IPSM, né, o IPSENG ele atende um grande número de beneficiários. Atualmente, nós temos 717 mil beneficiários espalhados em todo o Estado. A nossa rede credenciada ela está em 250 municípios, então a gente também, né, tem uma rede bem robusta. Atualmente, em específico em relação ao Hospital Nossa Senhora das Graças, nós tivemos uma parceria de muitos anos, foi uma parceria de excelência, que atendeu muito bem os nossos beneficiários, mas, infelizmente, por uma questão documental, hoje em dia o hospital não faz parte da rede credenciada do IPSENG, né, nós não temos o serviço contratado com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, a princípio, os beneficiários do IPSENG em Sete Lagoas realmente precisam procurar outros municípios, né, estando credenciado, por exemplo, hospitais em Curvelo e em outros municípios próximos a Sete Lagoas. Eu queria reforçar também, aproveitar a oportunidade, reforçar que os nossos editais eles estão abertos, né? Então, nós temos editais vigentes e abertos para inscrição dos interessados, inclusive do próprio hospital, né? Infelizmente, na última oportunidade que a gente teve de ter um edital aberto, o hospital não conseguiu se credenciar por uma questão documental. Estando regularizada essa situação, né, é do interesse do IPSENG a parceria, então a gente convida novamente o hospital a participar do edital e os demais prestadores também de Minas Gerais a participarem dos nossos editais. Bom, e o que falta para a gente botar o pessoal de lá do IPSENG para ser bem atendido lá no Hospital Nossa Senhora das Graças? No último edital que esteve vigente, o hospital participou. Infelizmente, houve uma inabilitação por falta de alguns documentos, né, documentos fiscais, principalmente do INSS, FGTS. Então, foi por isso que a gente não conseguiu seguir com a contratação. Aí a gente precisa que esses documentos sejam regularizados, né, que a nossa habilitação era documental, e é uma exigência legal que os documentos estejam regulares. Bom, exigência legal é muito bom, principalmente quando não faz pessoas sofrerem, né? Então, você vê o seguinte, teoricamente, se não tem esses documentos, não podia receber do SUS, não podia receber das outras coisas. Quer dizer, o IPSENG está muito... O IPSENG está muito duro, né? Acredito, viu, Aloysio, que nada como uma liminar aí para autorizar a fazer esse convênio com o IPSENG também, né? Para poder atender o pessoal lá. A tabela do IPSENG ela realmente não está tão boa. Você fala com a Andréa dos Anjos, que ela está bem ruinzinha. Na radioterapia, então, está ficando menor do que a do SUS, né? Aí a gente vê. Mas a gente quer olhar e cuidar das pessoas, né? Muito bem, antes de eu passar aqui a palavra para a turma da secretaria, eu quero aqui ouvir o ex-secretário de Saúde, vereador Heron, lá de Bocaiúva. Heron. Acaba Bocaiúva, ainda manda a gente para Sete Lagoas, como é que é, as coisas estão funcionando, o que você achou do que você viu aqui, de fechar um serviço que está indo bem para fazer não sei o quê? Boa tarde, nosso grande amigo, deputado estadual Arlen Santiago, boa tarde a todos vocês. Eu venho do norte de Minas, Bocaiúva, para mim é uma honra, né, vindo do meu colega, secretário de Saúde ali de Janaúba, dizer para vocês que um debate enriquecedor vem acompanhado do vereador Antônio Clarete Veloso, que também milita na saúde. Dizer, deputado Arlen, que o SUS ele tem que avançar. O SUS ele não tem que regredir. A função do SUS é avançar. Então, percebo com tristeza, né, a possibilidade do fechamento
desse serviço, mas, ao mesmo tempo, com grande alegria que uma audiência como esta vem somar, né, possibilidades de que nós possamos ampliar os serviços. Na nossa região, no norte de Minas, a nossa maior cidade é Montes Claros, e nós entendemos que é necessária a descentralização deste serviço. E eu gostaria, na oportunidade, deputado, o senhor que é o nosso representante, que o senhor nos ajudasse também, com todo o seu empenho, para que nós possamos melhorar o serviço, né, de cardiologia lá em Montes Claros, no norte de Minas, para que nós possamos ter mais tranquilidade e que nós não possamos mandar os nossos pacientes para cá. Então, no mais, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, parabenizar toda a equipe que aqui está, pelo brilhante trabalho de vocês, e, mais uma vez, a função do SUS é avançar e não regredir. Obrigado. Obrigado, Heron. Eu gostaria de convidar para adentrar aqui ao recinto o vereador de Janaúba, Lucas Fernandes. Né? Um abraço. Antônio Caré. Antônio Veloso. Sou deputado Arlen Santiago. Boa tarde. Em nome do senhor, cumprimento todas as pessoas que compõem a mesa e todas as pessoas que fazem presente aqui. Também vejo com muita preocupação, eu não conhecia essa situação aí do Hospital Nossa Senhora das Graças, e vejo com muita tristeza fechar um serviço desse, enquanto a gente está lutando para conseguir melhorias, né? Então, vejo com tristeza, quero deixar aqui a minha indignação e parabenizar o senhor e todas as pessoas que estão aqui envolvidas nesse debate tão importante para buscar a melhoria da saúde. Muito obrigado. Letícia, por favor. Letícia Fernanda Cota Freitas, ela é referência técnica da Superintendência de Políticas de Atenção Hospitalar. Gente, boa tarde. Antes de eu começar, vou passar para a Rosana, nossa diretora de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, que ela vai fazer uma introdução. Está bem, deputado? Está bem. Ana Elisa Machado da Fonseca, coordenadora dos hospitais regionais da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu sou Rosana, estou diretora de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência na SES. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente fazer esse debate qualificado, tantas pessoas capazes e interessadas, envolvidas na pauta, acho que isso é imprescindível. E já quero colocar aqui que a SES está como parceira no processo, né? A gente não está, em momento algum, com um intuito de encerrar as atividades, fechar um serviço que funciona bem, inclusive o Estado reconhece o serviço como referência na cardiologia. A gente tem uma equipe, né, como o próprio deputado falou no início, muito qualificada, uma equipe técnica muito dedicada, envolvida com as pautas da SES. A gente, na diretoria, na Superintendência de Atenção Hospitalar, a gente acompanha não só a política hospitalar, mas o pré-hospitalar, algumas estratégias para que a gente olhe realmente para as linhas de cuidado. O Estado tem um projeto estratégico, inclusive, que a gente denomina de linhas de resposta rápida, onde a gente aborda justamente as linhas da cardio, da neuro e da traumatortopedia. Claro que a gente também não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas estamos trabalhando nessas 3 frentes. E a cardiologia e o infarto foi a linha que a gente iniciou, que a gente começou e que a gente jamais avançou. A gente, com esse olhar e com esse intuito sempre de qualificar as políticas públicas, a gente tem revisões sistemáticas, frequentes, do Valora Minas, do módulo Valor em Saúde, módulo Opera Mais, onde a gente tem um financiamento voltado não só para sanar, né, parte aí dessa defasagem de tabela, mas onde a gente custeia a produção dos serviços de saúde, onde a cardiologia está incluída, tanto para a urgência quanto para a eletiva, no Opera Mais. Esse ano, quando da revisão, inclusive, desse financiamento, foi feito um aporte no componente de produção do Valora, do módulo Valor em Saúde,
de mais de 20 milhões, justamente para que a gente consiga cumprir com os compromissos assumidos, né, com as instituições, que não só o nosso olhar está voltado para a assistência, a gente conta com as instituições filantrópicas são a maior parte, né, dos nossos hospitais hoje em Minas Gerais, a gente tem uma rede filantrópica muito grande, então a gente tem o cuidado e a preocupação também de assegurar a sustentabilidade de todas essas instituições. A gente, além desse incremento, desse aporte de um pouco mais aí de 20 milhões de reais voltado para esse componente específico de produção do valor, para suprir um pouquinho essa defasagem de tabela, a gente publicou agora, há 2 meses e meio, as nossas novas diretrizes para o programa de portas de urgência e emergência. E aí, muito dessa discussão da cardiologia, a gente está falando aqui do tempo porta-balão, a gente sabe que precisa ter um atendimento rápido, ágil, para que a gente consiga que o paciente chegue no local adequado, no tempo adequado, senão de nada adianta e a gente vai realmente ter um impacto, eventualmente até, né, com muita chance, um óbito que não precisaria, evitável, que não precisaria ocorrer. Então, com essa nossa revisão agora do programa de portas de urgência e emergência também, estamos justamente no processo da pactuação de cada uma das instituições do Estado para que a gente, dentro do escopo da política hospitalar, para que a gente tenha o vocacionamento, o direcionamento dessas instituições, de forma que a gente consiga otimizar a infraestrutura, a capacidade, a RH de cada uma delas. E o Hospital Nossa Senhora das Graças é um que, como eu mencionei, até de forma reconhecida pelo Estado, está sendo pactuado como referência na cardiologia de alta complexidade. Então, não temos como intenção desmantelar um serviço pronto. Ele é um serviço que cumpre com seus indicadores, ele cumpre os parâmetros ministeriais para manter essa habilitação. Então, acho que é trazer um pouco esse olhar, enquanto SES, de que a gente não quer fechar um serviço, a gente não vai, de forma arbitrária, trazer uma imposição para isso. E aí, o perfil assistencial do Hospital Regional de Sete Lagoas, quando foi pensado e foi discutido, foi pactuado no território, CIB microrregional, validado em CIB-SUS. Então, não é, de forma alguma, uma imposição. Acho que cabe, assim como foi discutido e debatido no ano passado, essa pactuação do perfil assistencial do Hospital Regional em trazer a cardiologia de alta complexidade, isso pode ser reavaliado, isso pode, sim, ser revisto. Dentro do projeto Linhas de Resposta Rápida, por exemplo, a gente já tem feito inúmeras estratégias, a gente tem o fomento das UCOs, né, as unidades coronarianas, inclusive com custeio, antes da habilitação do Ministério da Saúde. Então, a partir do momento que está com todos os requisitos aprovados para o funcionamento daquela unidade, a gente já coloca um custeio. Então, o Estado tem um olhar muito cuidadoso para essa linha de cuidado e a gente tem feito não só estratégias operacionais de sensibilização, mas também um aporte financeiro muito voltado para realmente acolher essa demanda, trazer mais acesso e que a gente consiga melhorar a qualidade da assistência da população. A gente tem trabalhado, vamos implantar agora, dentro do Valora Minas, critérios de qualidade da assistência. Então, a gente não passa, né, a monitorar somente pela produção, pelo quantitativo, mas pela qualidade dessa assistência a partir do sistema DRG. Então, é uma crescente e uma evolução contínua que a gente vem apresentando na política Valora Minas. E acho que foi mencionado, né, por que Curvelo está pactuado lá em Belo Horizonte, sendo que passa
por Sete Lagoas, essa decisão ela é também do território, ela não vem imposta pela Secretaria de Estado de Saúde. Existe um acordo entre as secretarias municipais, entre os gestores municipais, para fazer essa pactuação, esse encaminhamento de pacientes. E aí, quando eu falo a pactuação, a gente está falando lá do recurso federal, da PPI, para que o recurso financeiro correspondente àquele atendimento seja alocado no município que, de fato, vai executar o atendimento. Então, isso tem diversas outras frentes que precisam ser abordadas, né? Não é somente na política hospitalar, não é somente no perfil assistencial do hospital regional, mas entendo que, sendo, né, uma ocasião de se rediscutir, avaliar a possibilidade assistencial, fazer um novo estudo de viabilidade, a gente revê, inclusive, fomenta a revisão dessa pactuação, né, para conseguir absorver os serviços, porque, de maneira alguma, a SES tem o intuito de desestabilizar ou tornar insustentável os serviços. Aqui comigo está a Letícia, que é gerente do projeto Linhas de Resposta Rápida. Ela vai aprofundar um pouco mais aí, especificamente dentro dos nossos dados da CARD, das nossas estratégias, como eu mencionei, não só de financeiro, operacional de políticas, mas também de sensibilização para essa pauta, e a Anelisa, que é coordenadora dos hospitais regionais. Então, passo a palavra para elas, agradeço, e fiquem tranquilos. Ana, fiquei muito feliz. Você deixou o presidente da Comissão de Saúde bem feliz aqui agora, de que não vão fazer nenhuma ação que seja deletéria, principalmente para o paciente. Principalmente para o paciente. Ana, deputado, só um momento. A gente sabe... Oi? O senhor dá uma oportunidade depois só para fazer uma pergunta para ela? Perfeito. Ana, então, você me deixou muito feliz, muito feliz. Vamos Rosana, ouvir. Deputado. Hã? Meu nome é Rosana. A Rosana. A Ana ficou... Ué? É a Anelisa. A Anelisa, você é a Rosana de Vasconcelos, né? Isso. Rosana, então, é o seguinte, algumas coisas estão acontecendo, outras não. No Ministério da Saúde, infelizmente, praticamente nada acontece de bom para o povo, a não ser a narrativa. Só narrativa, narrativa. Recurso novo, não tem jeito. Eu mesmo sou radio-oncologista. A última recomposição financeira foi em 2010. Então, nós estamos com 15 anos com a mesma tabela, e tudo em dólar. Todo aparelho de radioterapia, toda manutenção, tudo em dólar. Eles não se preocupam em ter residências de física médica. Então, um físico médico está ganhando 25, 30 mil reais cada um. Impossível, porque em 2010 eles ganhavam 7, 8 mil. Impossível da manutenção do serviço. E a questão das biópsias, você pode falar com o Fábio. Fábio, a Arlen lembrou que você prometeu com a Cacá, com a Camila Castro, que iria dar um upgrade. E isso fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e acaba não acontecendo. A portaria de 11 de outubro das biópsias de mama e do incentivo para a cirurgia de mama, ela ficou tão engessada que fica impossível. Vocês vão começar a ter aí uma série de ações judiciais. Por quê? A Secretaria Municipal de Montes Claros, de acordo com as normas do SUS, ela quer que o paciente, depois da cirurgia de mama, que ela comece o atendimento na oncologia clínica em, no máximo, 60 dias. Ou então, não autoriza fazer mais a quimioterapia. Interessante, porque não apresentaram para a gente, e eu acho que a secretaria tem que dar uma olhada nisso, Rosana, não apresentaram o impacto. Quer dizer, essa paciente ficar sem fazer a quimioterapia, ela cura mais do que quem faz?
ou não? Tem que ter dados, igual o pessoal aqui está apresentando para você os dados espetaculares que eles têm, que são melhores que os de Belo Horizonte. Então, a gente está muito preocupado com essa questão e vai impactar agora, porque todo mundo está tendo que entrar na justiça para ter o direito de poder fazer. E aí, o que acontece? Infelizmente, a regulação tão falada, às vezes quem está na regulação, lá na cidadezinha, né, Oswaldo, é uma pessoa que é a sobrinha do vereador, não entende regulação, até ela mandar sair da secretaria dela, para chegar na Secretaria de Janaúba, para a Secretaria de Janaúba começar a cuidar do paciente oncológico, já passaram 2 meses, 3 meses. Inclusive, Rosana e Letícia, como eu tenho bons assessores, muitas das vezes o paciente procura meu assessor para ser atendido, enquanto que a regulação está rodando atrás do doente. Então, são algumas coisas que vocês vão ver e vai começar a judicializar. Mais dificuldade ainda para o paciente que está com câncer e que está com dificuldade. Agora, essa de Sete Lagoas, eu, em uma semana, que o Dom Francisco falou comigo, o Aloysio e a Lara, eu marquei essa reunião aqui para a gente achar um caminho. Será que está faltando especialidade para ser colocada no hospital regional? Rosana, Letícia, não acredito. Cadê a neurocirurgia? Cadê a cirurgia ortopédica? Você sabe um paciente lá de São Francisco, sabe onde é que ele está conseguindo operar de joelho, quantidade? Lá perto de Ipatinga. Por que não põe lá, no hospital? Uma coisa para funcionar, essas coisas que não tem. Tem uma pessoa que entra em toda live que eu faço. Cadê minha cirurgia de plexo braquial? Cadê minha cirurgia de plexo braquial? Entra nas minhas lives. Como se eu fosse o resolvedor geral de problemas. Tento ser, mas não dou conta. Então, por que não põe lá a questão de cirurgia neurológica? De nervos periféricos, de cérebro, de coluna. Por que não põe lá a cirurgia de coluna? Não é um hospital regional? Ele pode ir para os vazios. Não precisa a gente ir para um negócio que está funcionando bem. Eu quero deixar essa ponderação aí com você, de alguém que milita há bastante tempo. Eu formei em 1978, em medicina. E estou deputado no meu 7º mandato. E presidente dessa comissão aqui, onde a gente vê as dificuldades, e as maiores dificuldades, sem sombra de dúvida, é porque o nosso país é uma falta de financiamento, é um subfinanciamento. O SUS é um programa maravilhoso, mas o governo federal prefere botar 20 bilhões nos Correios, que está sumindo o dinheiro de lá, mas não põe, meu coronel. Na saúde, um pouquinho mais, 20 bi na saúde, dava um alento para a gente fazer alguma coisa, né? Minas Gerais é 2%, 2 bi aqui a mais, Heron, a gente faria bastante coisa. Dava para montar a radioterapia que o Neurisvaldo está querendo montar lá, e nós vamos montar, né, Neurisvaldo? Lá na nossa cidade de Janaúba, para atender uma população. Gente que anda 700 quilômetros, 600 quilômetros para fazer alguma coisa. Então, Rosana, olha direitinho com o Fábio, fala com o Fábio, que a próxima reunião aqui, sobre esse tema, se ele não for extinto desde já, você chegar lá, semana que vem, você já liga para o Dom Francisco, fala assim, Dom Francisco, acabou, não vai ter isso não, vai funcionar o serviço bom para o povo. Aí pronto, está resolvido. Se não pudermos resolver, da próxima vez, nós vamos pedir, com muita gentileza, para o gentleman, que é o Fábio Baquerete, filho do seu Chico e dona Wanda, meus grandes amigos, para que ele venha para cá para explicar que vai acabar um serviço bom e vai botar um outro serviço que ninguém sabe o que vai ser. Né?
Aí ele vai explicar para nós, Rosana. Fala com ele que mexe, põe outras coisas. Se por acaso estiver faltando, Ana vai falar, algumas especialidades para poder botar nesse hospital regional, eu vou citar algumas para vocês. Que, por exemplo, o pessoal de Janaúba está fazendo. Por exemplo, lá, eles tiveram coragem, o prefeito Zé Aparecido, né, nossos vereadores, está aqui, né, o Lucas, sempre fala comigo, meu amigo Sargento Almir, o Hugo da Saúde, eles sempre estão falando comigo do tanto que melhorou. Por quê? Porque eles tiveram coragem de fazer um serviço de neurocirurgia, que o pessoal não tenta colocar. Tenta, Rosana? Alguns tentam. Aonde? Depois você vai me mandar a lista aqui para essa comunidade. Faz um requerimento aqui para a Rosana passar para mim, né? Onde é que foram montados serviços de neurocirurgia que estão funcionando com quantidade de cirurgias nos últimos 3 anos, 4 anos aqui. Faz o requerimento aí para mim, pedir a consultoria para a gente colocar, e você já prepara lá para você mandar para mim, porque eu vou, dessa comissão, eu vou sair e vou estar conferindo. Então, estão tendo a coragem. Eles compraram agora um angiotomógrafo de R$4 milhões para preparar a cardiologia. Aí falta ali alguma coisinha. Eu também, eu falo o seguinte, eu tinha um tio muito bom advogado, que ele falava assim, desgraçado de quem precisa da justiça, quem tem que militar no judiciário. É duro, né? Sofre. Eu já estou falando o seguinte, desgraçado de quem precisa da vigilância sanitária, porque senão a coisa não rompe de jeito nenhum. É uma dificuldade muito grande. O serviço lá, nós estamos trabalhando com ele, tem 3 anos, né, Neurisaldo? O serviço de cardiologia. 3 anos. Ainda não temos a liberação completa da vigilância sanitária. Outro dia, eu fui dar uma centrífuga para um hospital, uma centrífuga, Dom Joaquim, para um hospital, precisou passar na vigilância sanitária para poder avaliar se a bancada que tinha no serviço de anatomia patológica, que é uma deficiência bruta que nós temos em todo o Brasil, e principalmente em Minas Gerais, e lá no norte mais ainda, tinha que fazer a vigilância sanitária tinha que fazer uma análise, ela quis a planta de todo o hospital para ver se aquela bancada ia suportar uma centrífuga que pesava 500 gramas, meio quilo. Então, assim, tem algumas coisas que nós estamos querendo fazer melhor do que na Bélgica, né? E a gente tem sofrido. Então, tem certeza, Rosana, que você vai ser nossa parceira de não deixar esse serviço acabar. Com a palavra é Ana ou Letícia? Letícia. Boa tarde, mais uma vez. Obrigada, né, por ter convidado a gente. Eu vou fazer algumas considerações, gente, técnicas. Eu acredito que a gente está aqui muito por um problema de comunicação, sabe? Vou começar lá, contando a história, né? Estou achando que você vai me dar uma resposta boa desde já, viu, Dom Joaquim? Vai. Ali para o Neurisvaldo eu tenho uma notícia boa. Espera aí que eu já vou começar em Sete Lagoas e já chego aí, em Janaúba. Bom, então vamos pensar no âmbito, primeiro, das pactuações, né? Como é que o SUS está aí colocado, né? Vou repetir alguma coisa que muitos já sabem, mas é importante. Então, a gente tem a Lei 8080, lá de 1990, o que ela fala? As pactuações, todo o desenho de rede, ele vai ser feito onde? No território. Então, ele é feito de maneira o quê? Bipartite. Então, a gente vai ter lá as CIBs micros, né, que vão estar na microrregião. Então, nós vamos ter os gestores municipais, junto com a Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem a CIB macro e a gente tem a CIB SUS. Por que eu estou trazendo isso lá da Lei 8080? Porque esse desenho assistencial do Hospital Regional de Sete Lagoas, ele foi pactuado, tá? Estou corroborando aqui com o que a Rosana colocou, mas para dizer de onde que saiu isso. Ele foi pactuado numa CIB micro, a CIB micro de Sete Lagoas, e foi homologado em CIB SUS, né? Então, não tem nada escondido, não tem nada que foi imposto.
E onde que é discutido isso? É importante dizer que é importante que o território participe dessa discussão. Isso tudo passa nos comitês gestores. A gente tem um comitê gestor de urgência e emergência e o comitê gestor da hospitalar. Esse comitê gestor, ele vem aí também como uma organização do SUS, para que, nesse comitê, esse comitê ele não pactua. Esse comitê vai fazer a discussão técnica e, aí, depois que teve um consenso no comitê, vai ser levado, então, para a CIB, onde é pactuado. Então, essa discussão, ela pode e deve, já deveria, antes da gente estar aqui, inclusive, a orientação é que fosse discutido lá no comitê hospitalar. Não sei se foi, mas é isso, ele precisa ser discutido no comitê de urgência e emergência, comitê hospitalar, e levar para a CIB micro e CIB macro. Tá? Isso, essa conversa, essa construção, isso precisa acontecer nesse ambiente, para, então, vir. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a cardio, ela é aí, vou colocar a palavra dividida aí, Bahia, mas, né, ela é segregada aí, a cardio, a neuro, a ortopedia, ela é dividida em várias habilitações. Então, o Hospital Nossa Senhora das Graças, que eu conheço, já visitei, né, conheço bem o hospital, ele hoje é habilitado na cardiovascular e na intervencionista, certo? Só que a cardio, ela tem outras habilitações. Ela tem habilitação da vascular, ela tem habilitação da endovascular extracardíaca e do laboratório de eletrofisiologia. A endovascular, ela em Minas Gerais, ela é feita em Uberlândia e em Belo Horizonte, ou já tem mais alguma? Não, já temos. A gente já tem no sul de Minas, lá no extremo sul, na norte. Sete Lagoas pode tentar uma habilitação endovascular? Pode. E aí, é isso. E aí, só para dizer, né, com a Sociedade Mineira de Cardiologia, com o HC, a gente já tem uma parceria, a secretaria, eu sou enfermeira de formação, nós somos aí técnicos, mas a gente trabalha junto com quem tem a competência, né? Então, por exemplo, doutora Maria Letícia, a gente tem reunião semanalmente, eu vejo, né, nos projetos que a gente tem com o Telesaúde do FMG, com o Ministério da Saúde. Então, o tempo todo, nós estamos amparados pelos técnicos, pelos médicos cardiologistas, né? Então, nada sai também da nossa cabeça, vai ser assim, não. A gente tem todo aí um rito. Então, o que a gente pensa? O território, a nossa sugestão, que o território rediscuta essa cardiologia. Hoje, né, não vou repetir, concordo, o Hospital Nossa Senhora das Graças é um hospital excelente no que ele está fazendo. Na intervencionista, na cardiovascular, hoje ele cumpre os parâmetros ministeriais, hoje ele faz muito bem o papel dele. Quando vem o hospital regional, e a Ana Elisa vai explicar um pouquinho desse papel dele, assistencial, que foi pactuado, claro, a gente precisa estar pensando em junto. Então, só para dizer o seguinte, que essa discussão ela deve acontecer. Então, repetindo, ela deve acontecer onde? Lá no território, no âmbito do comitê, no âmbito, tem que chamar as referências técnicas e dizer, olha, dentro da cardiologia eu preciso disso e disso. Curvelo, absurdo, vou repetir de Curvelo. O que Curvelo está pactuado em Belo Horizonte? Não só, tá, deputado Arlen? Não só para cardiologia. Tem pactuação, inclusive, para UTI NEO. Pensa UTI NEO sair lá de Curvelo, Corinto, aquela região toda, passar em frente a Sete Lagoas, que tem UTI NEO, tá? E aí vem para Belo Horizonte. Só que Belo Horizonte, gente, é polo estadual. Eu não posso afogar Belo Horizonte. Eu preciso realmente desafogar, né? Então, a questão da neuro, por exemplo, o Hospital Municipal Flávio da Mata tem feito um trabalho excelente na neurocirurgia. Assim, ele foi habilitado tem pouco tempo, né? Então, ele está fazendo um excelente trabalho, né, na parte da neuro. Então, a gente discutir, gente, a vocação de cada local tem espaço para todo mundo, porque a nossa população está precisando mesmo. E o que a gente tem que fazer com Sete Lagoas? Fortalecer. Por quê? Precisamos desafogar Belo Horizonte. Tá? Aí, o que eu queria estar trazendo aqui da linha de cuidado, até porque é um ambiente que a gente... para a gente divulgar realmente, né, o que a gente tem feito na linha de cuidado do infarto, como a gente falou, é um projeto estratégico que é acompanhado pelo nosso secretário. A gente tem, então... Foi pactuado em outubro desse ano. A gente tem as unidades, então, que vão receber o recurso para a alteplase ou tenecteplase. Então, vamos pensar,
O doutor Antônio Bahia explicou muito bem a questão da angioplastia primária, que é o procedimento cirúrgico, então, para poder desobstruir essa artéria. Quando a gente não tem esse serviço de hemodinâmica, eu preciso salvar esse miocárdio. Então, o que a gente faz? A questão do medicamento. Onde não tem essa hemodinâmica, a gente medica. Só que a gente sabe que o recurso da tabela ele é pequeno, ele é limitado. Então, o que a gente fez? Para cada paciente, gente, em Minas Gerais, que for hospital, que for porta, que fizer, então, o atendimento para infarto e fizer alteplase ou tenecteplase, ele vai receber, então, o recurso de R$ 5.358. Esse recurso aqui paga quem? A alteplase. Não paga a TENEC, mas a tenecteplase ela é feita em bolos. O que a gente fala isso? Ela é feita diretamente, eu não preciso de bomba de infusão, o tempo é mais rápido. Então, já tem muitos serviços fazendo, então, a tenecteplase. Então, são medicamentos que vão fazer o quê? Abrir a artéria. E essa ideia veio de onde? Né, doutor Luiz Guilherme? O que o doutor Luiz Guilherme falou com a gente? Olha, você precisa ter os hubs de trombólise, não é assim? Eu anotei aquilo, nós fizemos todo um estudo para poder pensar em recurso. Vamos lá, doutor Fábio. Precisamos, a gente não tem hemodinâmica no estado como um todo. A gente tem hoje, gente, 17 óbitos por dia em Minas Gerais por infarto. E a gente precisa diminuir isso, e a gente acredita que a gente vai diminuir. Então, o primeiro repasse nós já vamos fazer esse mês agora. Então, hoje a gente já fez a tabulação, nós já vamos passar um recurso aí de R$ 267.940 para quem produziu no mês de outubro. E depois nós vamos estar fazendo esse repasse quadrimestralmente. Além disso, a gente pode perguntar. Então, essa pergunta é ótima. Eu tenho trombólise em UPA. Essa pergunta é excelente. Essa pergunta todo mundo faz. E essa pergunta a gente fez para o Ministério. Vamos lá. Hoje, o Estado, a gente fez um estudo para colocar em porta hospitalar, tá? Que são os nossos hospitais que vão estar em polo de micro e polo de macro. Então, quem vai ser beneficiado? Janaúba. Nós vamos ter aí Pirapora beneficiado, nós vamos ter aí vários hospitais aí sendo beneficiados, aqueles municípios que vão ter ali essa porta aberta. A UPA ainda não, mas a gente tem, porque o recurso ele é limitado. E aí a gente sabe da importância de UPA receber, porque a gente tem em Minas Gerais, hoje, UPA, do programa UPA 24 Horas do Ministério, a gente tem quase 70, né? UPAs habilitadas, fora os pronto-atendimento municipais. Então, a gente sabe que o paciente com dor torácica, muitas das vezes, onde que ele vai, gente? Ele vai para a UPA, para o pronto-atendimento, ele não vai para o hospital, muitas das vezes. Então, a gente sabe dessa importância, mas como o recurso ele é limitado, o que a gente está fazendo nesse momento? Hospital e essa orientação para o SAMU. Dor torácica, vamos encaminhar para essa porta de hospitalar, vamos fazer, como a doutora Maria Letícia colocou, vamos fazer o eletro, vamos avaliar. Infarto com supra, nós vamos ter o medicamento. Não segue o fluxo normal, mas a gente sabe dessa importância e a gente cobrou isso do Ministério, inclusive, porque hoje a gente tem na PPI para hospital, que ainda não é o suficiente de recurso, mas para a UPA ainda não tem, infelizmente. Mas a gente sabe da importância. Tá? Em conjunto com vocês, que prover a educação continuada através da Sociedade Mineira de Cardiologia para esses hospitais menores e a capacitação da equipe para isso, porque isso faz muita diferença também. Sim, isso está pactuado, né? Que é a parceria nossa da sociedade com vocês. E da universidade também, que está muito próximo de vocês. Sim, a gente tem hoje uma experiência fantástica com a universidade, né, com o Centro de Telesaúde da UFMG, que essas capacitações, né, que a gente já fez a capacitação, eles fizeram da Macronorte, né, dos profissionais do SAMU, agora está fazendo a Noroeste, e a ideia é replicar. Enquanto isso, através da sociedade, a gente já tem várias iniciativas, aí a ideia é a gente avançar, porque sem a capacitação, gente, infelizmente, o profissional ele não tem saído pronto, né? Então, a gente precisa realmente capacitar. Deputado, só uma observação em relação a isso. Sim, Luiz. Essa parceria ela é fundamental, tá? Porque a palavra técnica nossa de conhecimento do que acontece em Minas Gerais, das doenças, como tratar, ela dá substância para que eles possam tomar a decisão correta. Mas é preciso de custeio. Porque, para poder trombolizar, eu não vou ter hemodinâmica no estado todo. Você é médico, a gente é médico, sabe? Não vai ter hemodinâmica suficiente. Eu tenho que ter trombólise. E trombólise em toda a porta de entrada. O paciente ele chega pelos pequenos hospitais, pelo SAMU e pelas UPAs. Se eu tiver trombólise em todos, eu trato o infarto com supra de uma forma adequada.
Perfeito. Então, aí que eu vou te falar agora que tem mais uma coisa. E aí vem o teleeletro e a teleconsultoria, a pactuação de fluxos, né? E a melhora do atendimento hospitalar, que já é feito de forma espetacular em Sete Lagoas. Então, tenho mais coisa para contar para vocês nesse sentido. Então, nós temos previsto aí 36 milhões ano, tá, para essa política para hospitais, pretendendo atender aí em torno de 6.800 pacientes. Tá? E aí a gente tem, para além disso, foi pactuado na última CIB, a CIB do dia 4 de dezembro, foi pactuado que o SAMU ele vai ter, então, recurso para a tenecteplase, para as unidades de suporte avançado. Eles vão ter o adiantamento, né? Antes do Ministério, que até o Ministério habilitar, então, eles vão ter o recurso. Mas, para isso, o SAMU ele precisa fazer o envio da documentação, estando tudo ok, aprovado, então, no SAIPS, a gente vai começar a fazer esse repasse. Eu já agradeço, né, a Sociedade Mineira, que tanto contribuiu conosco aí nessa conversa com o SAMU, porque a gente sabe, hoje, o Ministério, gente, já tem o recurso, tá, para a tenecteplase. Mas a primeira compra tem que ser feita por quem? Pelo consórcio. E a gente teve muita dificuldade, né, ao longo de 2025, e aí nós levamos essa proposta também para o Fábio, para o gabinete, e foi aprovado, então. Então, assim que ele tiver com a documentação toda pronta, ele já pode fazer, então, jus ao recurso da tenecteplase até a habilitação pelo Ministério. Então, a gente já tem... Está faltando agora, então, só nas UPAs. Tá? E aí vamos continuar lutando. Nosso papel enquanto técnico e junto com vocês é a gente mostrar esse impacto. A gente faz todo o estudo técnico de impacto e leva isso para a CIB SUS. Né? Quando a gente fala assim, o Fábio aprovou, gente, mas o Fábio não aprova sozinho, tá? Como eu disse anteriormente, é na CIB. Então, é a bipartite que faz essa aprovação. Além disso, e de acordo com o orçamento, né? Porque o orçamento, a gente sabe que muito dele está sendo levado com as emendas, tanto estadual quanto federal. O nosso recurso também diminuiu muito, é importante dizer isso. Outra coisa importante, como o doutor Luiz Guilherme colocou, é a questão do pós. Então, a gente tem quem? As unidades coronarianas, né, que vocês vão inaugurar amanhã, que são são UTIs, que elas estão onde? Estão em hospitais que fazem atendimento da cardiologia da alta complexidade. Então, o que a gente colocou a partir de janeiro desse ano? O incremento, tá? O Ministério paga uma diária de R$ 800 e a gente coloca mais 400 de incremento, tá? Com isso, gente, de janeiro deste ano até novembro, nós tivemos um aumento em 14% de leitos de unidade coronariana no Estado. E é importante já contar para vocês, assim que os leitos de vocês estiverem aprovados no SAIPS, vocês já vão fazer jus a esses R$ 400 de incremento. Então, a diária de 1.200. A gente sabe do problema de tabela, mas é importante a gente pegar todos esses incrementos. E aí, um outro incremento que é importante dizer, dentro do valor em saúde, a gente tem um incremento de produção da alta complexidade. Então, o procedimento de alta complexidade ele tem um incremento de 60% do valor de tabela. Então, a gente tem feito esses incrementos que a gente sabe que realmente é caro. Né? Então, espera que eu estou indo, gente, tem mais coisas que eu tenho que contar. Em dezembro de 2024, a gente tem uma deliberação, que a Sociedade Mineira também contribuiu com a gente tem, então, o protocolo assistencial, né? Que a gente tem, então, ali o que cada ponto da rede faz quando tem dor torácica. Né? Então, a gente tem escrito. Está escrito resolve? Em partes, porque precisa capacitar, mas, pelo menos, Minas Gerais, a gente fez o protocolo baseado nas diretrizes ministeriais, diretrizes do Hospital de Clínicas da UFMG e diretrizes de Belo Horizonte. Fizemos, né? Já fizemos aí 2 webinários no mês de setembro. O setembro foi instituído desde o ano passado o mês de conscientização das doenças cardiovasculares. Então, todo setembro a gente faz aí um webinário que a gente coloca atenção primária, atenção especializada, a questão das OCIs aí, e a hospitalar, para a gente poder fazer essa ampla divulgação. Então, a gente tem uma nota técnica que a gente divulga para todo o Estado. Então, esse ano, parabenizando aí Pirapora e Alfenas, que fizeram lá o dia D, né, do coração, que é o dia 29 de setembro, que é o Dia Mundial. Então, eles já estão fazendo, e ano que vem a gente quer ver isso aumentar. Né? Então, cada município faça. Eu estou indo, mas eu preciso contar tudo. Né? Então, agora, falei, né, de Sete Lagoas, então, a recomendação é essa. Volta para o território, rediscute isso. E aí, Deixa eu só fazer uma colocação aqui para a gente não passar para o próximo assunto. Eu tenho acompanhado isso em Sete Lagoas muito de perto. O que vocês estão trazendo aqui hoje
é totalmente diferente do que a gente tem ouvido lá na cidade. A gente teve uma Secretaria de Saúde última, que fez os acordos de CIB, né, as discussões, que, em muito, fizeram com prospecção futura de uma série de coisas. E uma delas foi a questão da hemodinâmica. Eu tenho acompanhado lá, e a última gestão da Secretaria de Saúde, e espero que, se quiser, registre em ata, que registre as falas também da Rosana aqui, que eu quero te fazer uma pergunta, foi a Secretaria de Saúde mais corrupta que a gente teve em Sete Lagoas nos últimos 20 anos. Então, o que vocês estão falando aqui hoje desvirtua de tudo que a gente tem ouvido lá na cidade. Se eu estiver errado, quem esteja aqui possa me complementar, do que a gente tem ouvido no último ano. Então, o que vocês estão trazendo aqui agora é a possibilidade da gente fazer uma nova pactuação, é isso? É isso mesmo? Uma nova pactuação, e a gente mudar esse contexto retrógrado que foi feito na última CIB, de uma CIB que eu acho que assim, não houve nem participação, foi política, foi uma decisão monocrática e com interesses extremamente pessoais. Então, hoje, eu vou sair dessa audiência pública, e eu agradeço muito ao deputado, com a alma lavada mesmo, né? Até me emociona, porque o que a gente tem brigado lá para poder manter esse serviço não é brincadeira, não. E por corrupção. Corrupção. Então, eu saio daqui hoje realmente muito satisfeito mesmo. E espero que realmente a Secretaria Estadual leve isso para frente e realmente não tire mais vidas de pessoas como foram tiradas lá. Porque lá muita gente morreu, muita gente. E a gente não quer isso mais, não. Então, eu agradeço muito, e principalmente ao deputado. E eu falo porque eu estou fiscalizando lá, e eu peguei muita corrupção, muita, foi pouca não. E espero que realmente a Secretaria revise isso aí, para que a gente não tenha novamente mais mortes por uma má gestão do passado, que fez inúmeros acordos exclusos para poder se beneficiar no futuro. Então, eu fico muito satisfeito e agradeço mesmo. Espero que a Rosana aí, que nos passou essa informação, que ela progrida com ela para frente de uma forma positiva. Espero que Lara também faça uma interlocução agora direta, sem precisar de outros interlocutores, para que a gente possa resolver isso. Eu falo isso porque eu vi muita gente morrer lá, me incomodou muito. E um dos motivos de eu estar aqui hoje é para poder realmente escutar isso que vocês falaram aí, que essa interlocução direta, ela tem solução. Não precisa de intermédio. Então, é isso aí, eu agradeço muito, e por hoje eu termino minhas falas aqui. Obrigado, Davidson. Eu quero pedir aqui a assessoria para fazer um requerimento para mim de uma audiência pública replicando essa aqui, Aloysio, no mês de março, início de março, em Sete Lagoas. Nós vamos conversar com a população, vamos chamar o povo para poder ouvir as coisas lá. Perguntar para o povo, vocês querem fechar o serviço de cardiologia do hospital lá? Ô, deputado, ou a não? Câmara lá está aberta para o senhor, viu? Obrigado. Então, vamos fazer isso aqui, eu vou aprovar, vamos deixar para o mês de março, que agora vai acabar aqui, né? Mas muito feliz com as palavras aí do pessoal do Estado. E te dizer o seguinte, eu acredito que se vocês botarem uma norma de que o SAMUS tem que botar o portal da transparência para funcionar, vocês vão ter uma grande melhoria, porque eu já entrei com 8 ações com o SAMU do Norte de Minas, e o Glaidson Massaria, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, foi quem botou para funcionar. E eles funcionaram, aí, daí a pouco, pararam de funcionar. Essa semana, alguns amigos meus entraram, Letícia, com 5 ou 6 ações contra pessoas do SAMU Norte de Minas. Primeiro que a lei que rege o SAMU manda que o governo federal entre com 50%,
o município com 25% e o Estado com 25%. Se o Estado fizesse isso, 90% dos SAMUs de Minas Gerais estariam fechados, porque simplesmente o governo federal esqueceu de cumprir a lei que ele colocou. E agora, só um pouco das ações que foram entradas lá foi o seguinte, inclusive já tem liminar. A superintendente do SAMU, para fazer uma festa de posse do atual presidente, ela fez uma inexigibilidade de licitação para contratar a irmã dela para fazer um show lá. É proibido inexigibilidade para parente, né? Festa muito bonita. Também já conseguimos levantar lá que só um ator na área de comunicação recebeu R$200 mil esse ano do SAMU. Uma empresa lá, não sei nem como é que é o nome. Um outro funcionário lá do SAMU recebeu R$50 mil e lá não explica que tipo de serviço. Então, quer dizer, essa questão do dinheiro que falta, a gente sabe onde é que ele está. A gente sabe onde é que ele está. Letícia. E aí o que eu preciso de você, de Ana e de Rosana, é o seguinte, o que está funcionando bem, gente, vamos continuar. Uma outra coisa, a maioria das CIBs, elas não chamam os hospitais para conversar. É uma falha muito grande. Não sei se lá está sendo assim. Está sendo, lá Lara? está sendo assim, infelizmente. Está chamando? Não está chamando. Não chama. Nós tivemos acesso a essa informação em setembro desse ano. Tivemos várias tentativas, solicitamos o ponto de pauta, tá? Eu vou citar as datas de encaminhamento dos ofícios. Primeiro ofício foi o ofício 358 de 2025, na data de 24/9/2025, com essa tratativa, sem resposta. Inclusive, até a cópia da ata da CIB, nós pedimos e não tivemos acesso. Isso. O ofício 377 de 2025 é da UTI coronariana, o hospital está cumprindo. Foi encaminhado 7/10/2025. Os próximos 3 que eu vou citar, trata-se da nossa solicitação da manutenção do serviço e ponto de pauta para a discussão da comissão técnica da CIB, sem retorno também. Ofício 400 de 2025, na data 22/10/2025. Ofício 455 de 2025, 17/11 desse ano. E o ofício 467, 2025, 19/11/2025. Alguns foram cópia, né? O Estado estava em cópia também, secretário municipal, o representante do COSENS da região, mas até o presente momento o hospital não foi chamado, né, formalmente para nenhuma discussão e nenhum retorno sobre essa questão técnica. Eu quero pedir também para a gente fazer mais um requerimento para o secretário Fábio Baquerete, para que, o mais urgente possível, ele convide os municípios da CIB, que são membros da CIB, junto com o hospital, para uma reunião que pode ser lá na secretaria. Não vou trazer para cá, tá bom? Pode ser lá. Fazer isso aí, pedindo ele para fazer essa reunião lá, para que ele possa ficar sabendo, né, das atitudes. Eu tenho certeza que Ana, Letícia e Rosana, hoje à noite, ali na hora que botar o travesseiro, a cabeça no travesseiro, vocês não vão deixar o povo de Sete Lagoas e da região sofrer esse abuso que está sendo feito, tá bom? Eu queria complementar Letícia, em relação a essa questão do o gestor municipal, porque o município ele detém a gestão dos seus prestadores de média e alta complexidade. É o que aqui em Minas Gerais a gente chama de município pleno, né? Os 853 municípios eles são plenos. Então, é de responsabilidade do gestor municipal, que tem o contrato com o hospital, fazer essa conversa. Tá? Então, a gente, né, faz essa orientação de que ele seja acionado para fazer essa conversa. Tá? Eu queria falar Letícia, posso fazer uma última Claro, questão para Bahia. encerrar Claro. esse assunto? Você colocou muito bem essa questão da habilitação plena da alta complexidade cardiovascular envolver outras áreas, além do que nós somos habilitados atualmente.
Pensando lá na frente, é possível dividir essa habilitação com o hospital regional? Ou seja, o que a gente não faz, o hospital regional assume, se esse for o caso, e a gente continua com a habilitação? A resposta é técnica, tá? É possível. Tecnicamente é possível. Eu até posso... Precisa fazer o estudo de viabilidade, mas é possível. É possível a gente ter uma habilitação. É possível, assim, não estou dizendo que é possível para 7 Lagoas. Tá, Estou dizendo que é possível, sim. Tecnicamente. Tecnicamente, você pode ter, porque você pode ter os conjuntinhos, né? Você não pode habilitar, por exemplo, hemodinâmica isolada. Você pode fazer a intervencionista com a cardiovascular, que é o que vocês têm, certo? Mas você pode ter uma habilitação da vascular com a endovascular. Isso pode ter, tá? Então, entra com isso. pode ser feito um estudo técnico. Agora o eletrofisiológico, pode fazer. nós temos interesse, inclusive... Mantém-se o perfil do É, Nossa Senhora isso. das Graças sempre. Mas aí eu vou... Isso ainda precisa, gente, ser estudado o caso específico, tá? A gente está respondendo aqui de forma técnica... Geral. Geral. Ok, isso. perfeito. Mas e isso para Geral. provocar... Tem que esse entrar com estudo pedido de seria a gestão, habilitação. né? Esse pedido é entrado pela gestão municipal? Ok. Pela gestão municipal. E aí a minha sugestão, para vocês terem escala assim, ao município, né? Uma pena o município não está aqui. O município tinha que estar aqui, né? A gente está explicando também. Para ter escala, o ideal é que a micro de Curvelo pactue com 7 Lagoas. Que é essa pactuação que a gente consegue ter ali. O ideal, né, gente? A gente sabe o gargalo que é da vascular e da endovascular, então o ideal. Vamos pensar que bacana que seria vascular, endovascular e a eletrofisiologia, trazer essa população da micro de Curvelo, né? E o Nossa Senhora das Graças permanece com a cardiointervencionista. Então, é uma possibilidade, como Rosana colocou aqui, de um estudo técnico. Então, vocês podem iniciar o estudo técnico, podem nos acionar, que a gente auxilia nesse estudo, e tendo essa possibilidade, talvez seja uma proposta aí que, inclusive, pode beneficiar a população. Tá? Excelente, Letícia. Ana? Mas deixa eu só completar meu amigo tá. aqui, Janaúba, meu Deus. Dá a notícia boa aí logo. Então, eu queria contar para ele o seguinte, que da nossa parte a gente já teve a aprovação, tá? Da viabilidade já está aprovado. O que para cardio, tá? Vigilância. Porque está aprovado, inclusive, assistencialmente para nós, Janaúba ter cardio é fundamental, porque lá hoje tem neuro, a neuro foi para lá. Lá, toda vez que a gente tem o período de sazonalidade de síndrome respiratória aguda, Janaúba sempre atende a pediatria, sempre atende muito bem. Então, para nós, a gente já tem um favorável. Então, a gente precisa realmente avançar aí nessa questão, né, que o município faça essa questão. Excelente. E aí, outra coisa. Só mais uma, prometo, gente. Além de Janaúba, nós já demos favorável para cardiovascular em Unai, tá? O Unai já tem um favorável para eles poderem montar o serviço, e Contagem. Contagem também, recentemente, né, a gente também já foi favorável para o serviço lá no Hospital Santa Rita. Então, a gente tem avançado. O nosso interesse, gente, é avançar, tá? A gente não quer realmente parar, tá? Vimos isso e vi que eu posso servir de catalisador para que as pessoas conversem, e conversando elas vão acabar se entendendo, né? Se os interesses não forem escusos, com certeza vão se entender. Lucas, antes da Ana falar aí, você tem 3 minutos para dar um abraço no Neurisvaldo e começar a comemorar isso aí, e agora vocês ir trabalhar na vigilância sanitária. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Fernandes, estou vereador na cidade de Janaúba. E quero registrar também a presença dos meus nobres colegas vereadores ali, Paulinho DG, Arlindo da Farmácia e o Iris Lopes. Assim como eu, somos militantes na área da educação. Nós estamos aqui hoje, nessa missão muito importante, acompanhando o nosso secretário de Saúde, doutor Neurisvaldo. E antes de fazer minha pergunta aqui, eu gostaria de falar para vocês, nós somos da cidade de Janaúba, a segunda maior cidade do norte de Minas, e nos últimos 4 anos, Janaúba tem vivido uma mudança extraordinária, jamais vista na cidade, através da gestão do prefeito Zé Aparecido e através da parceria também do nobre deputado
Arley Santiago, que é um militante também na área da saúde, que faz parte da parceria dessa mudança na área da saúde também lá em Janaúba. Muito obrigado, doutor Arley, por sempre estar atendendo as demandas. É um parceiro da Secretaria de Saúde, um parceiro de Neurisvaldo. Então, assim, a gente não pode deixar de agradecer pela parceria de sempre. Pessoal, eu escutando aqui várias pessoas, especialistas, profissionais na área da saúde. Eu não sou graduado na área da saúde, mas escutando aqui, eu achei bacana demais essa audiência pública, porque aqui nós viemos com um tema, que é a cardiologia, e foi alastrando para vários outros temas. Olha, para vocês terem ideia como a área da saúde ela é tão importante. É um dos departamentos mais importantes de uma administração. E eu elaborei uma pergunta aqui. Na verdade, essa pergunta seria para o presidente da comissão, só que, escutando cada um de vocês, eu vou estender essa pergunta aqui para vocês, né? Quem puder estar nos respondendo aí. É uma pergunta simples, mas acredito que qualquer resposta dada aqui vai ser de suma importância para a cidade de Janaúba e todos os municípios. Diante dos desafios crescentes relacionados às doenças cardiovasculares, uma demanda que chega constantemente aos pequenos municípios. Quais os senhores consideram serem os pilares que precisam ser fortalecidos para aprimorar a assistência cardiológica à população? E, na visão de vocês, quais diretrizes ou caminhos estratégicos podem orientar cidades do porte de Janaúba, por exemplo, a avançarem de forma sustentável e cada vez mais resolutiva nessa área tão essencial na saúde pública? Obrigado. Bom, Lucas, muito obrigado pelas palavras aí que você colocou para a gente. E, realmente, por causa de Janaúba, eu arrumei muito inimigo, né? Mas a vida não é feita só de amigos, né? Não tem jeito. E espero que, em Sete Lagoas, que as pessoas entendam, principalmente a população, que eu não quero ser inimigo de ninguém, pelo contrário. Eu quero que o Hospital Nossa Senhora das Graças sobreviva e sobreviva bem, dado ao serviço maravilhoso que fazem 145 anos de idade. E eu tenho a convicção de que, junto com o meu amigo Douglas Melo, né, essas informações vão chegar até ele para que ele possa tomar as atitudes mais necessárias e que a gente possa, com a CIB, né, conversar um pouco melhor com o hospital. Com relação lá, eu arrumei muita inimizade. Tinha hospital lá em Montes Claros que queria o serviço de oncologia para botar nesse hospital. Eu não concordei. Já tem 2. Para que outro em Montes Claros? Para o povo ficar andando lá, o tanto que é, vai para Janaúba. Quer dizer, que tem aí quase 500 mil vidas lá. A questão da neurocirurgia que foi feita, né? Janaúba foi um dos motivos pelos quais eu fui torrando a paciência do Fábio Baquerete para poder termos os nossos tomógrafos, né? Depois o mamógrafo no CEAI, fazer as coisas poderem funcionar bastante. Agora, só o Neurisvaldo, eu conversei com ele naquela reunião que o Marcelo Aro foi lá, né? Exatamente, e nós já estamos envidando esforço para liberar mais de R$2 milhões de equipamentos, né? Fora as outras coisas que a gente já conseguiu mandar para o hospital, que foram alguns milhões de reais que foram lá, fora também dinheiro de custeio que mandamos, né? Numa cidade em que eu sempre tive 200 votos, passei a ter 700 na última eleição. E eu até ia fazer uma brincadeira com o Neurisvaldo, né, pessoalmente, depois talvez até eu faça, porque eu sei a respeito de gamileiras, né? O Fred Costa estava sem acreditar muito que as coisas iam melhorar lá para ele, e é um grande deputado, meu amigo Fred Costa. E aí o pessoal falou: Fred, você podia fazer o asfalto daqui até o Brejo dos Mártires. Aí Fred falou: tá bom. Se eu tiver 60% dos votos, eu vou fazer isso aqui. Ele teve 62. Nós estamos com quase 8 quilômetros de asfalto para o distrito entregando lá. Então, as promessas elas não podem ser muito, não, porque depois as coisas acabam acontecendo. Mas o Neurisvaldo faz um trabalho muito correto.
né? O doutor Elvésio também, com quem a gente interagia, eu, Nerisvaldo e Elvésio, bastante intensamente, né? O Zé Aparecido é um amigo dileto que realmente, né, tem transformado a nossa Janaúba, e eu tenho alguns, fico feliz dos vereadores estarem aqui, você, Lucas, né? E estou à disposição para a gente discutir com o Nerisvaldo essas outras coisas que precisa, com o Juca também, né? Inclusive aqui lembrando alguns que sempre trazem os problemas de saúde para mim, que é o Sargento Almir e o Hugo da Saúde, né, e o Tarcisinho, eles sempre trazem algumas coisas para a gente, nós vamos trabalhar nisso aí. Ana, por favor, a última para organizar. Boa tarde, obrigada pelo convite, deputado. A gente fica muito feliz de estar aqui, porque são duas pautas positivas, né? A primeira, que é a excelência do hospital, né, que já foi falado, e a segunda, que é a abertura do hospital regional, que eu vejo assim, que é uma notícia maravilhosa para todos nós, né? Então, o hospital regional, ele para lá em 2015, as obras são retomadas, temos a previsão aí no primeiro semestre de 2026, esse hospital está com as obras finalizadas, né? O município irá assumir esse hospital. É um hospital enorme, ele já está muito, né, bonito. Se vocês estão lá por perto, podem ver que é um hospital com 226 leitos, 40 leitos de UTI, tem aí uma unidade intermediária, pronto atendimento, e aí temos também 9 salas de cirurgia, um bloco cirúrgico completo, ambulatório com 8 consultórios, serviço diagnóstico também completo, 2 hemodinâmicas, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância. E aí, quando a gente fala de perfil assistencial, né, que já foi pactuado lá em 2024, seria super interessante ter essa bancada, né, na pactuação do perfil, porque a gente teria essa mesma conversa de forma muito mais qualificada. E aí, quando a gente fala de perfil assistencial lá para o Hospital Regional de Sete Lagoas, ele está vinculado a um hospital, um perfil arquitetônico, né, que já estava pronto, mas também as necessidades. Então, não precisam, né, ter medo, todas as conversas são bem-vindas. Na pactuação, tem, entre parênteses, que para a cardiologia estava pensando em complementariedade, né, que é isso que a gente precisa. Então, o hospital regional ele não vem para, né, desestruturar a rede, ele vem para complementar a rede, fortalecer a rede. Talvez, né, o pronto atendimento que suga muitas energias, talvez vai vir para o hospital regional e vai dar espaço aí para uma regulação muito bem feita para a cardiologia, para vocês. Então, o que tem previsto lá no Hospital Regional? Ortopedia, maravilha, né? Neurocirurgia, prótese, neurologia... Você vai fazer prótese lá? Vai prótese ter que fazer, de quadril, né? e joelho. Nefrologia e uro, que é um dos grandes gargalos da nossa rede na Macronorte, em todo o estado. Oftalmologia, otorrino, bucomaxilo, cardiologia, aí complementando, não para competir. Então, se tem que ser feito algum acordo, é necessário conversar no território novamente, né? E infectologia, nutrologia, ginecologia, psiquiatria, e também vai fazer parte da rede de violência sexual, que a gente também está precisando muito. Então, creio que foi um tempo muito importante, né, de debate, de conversa, porque a gente já saiu aí com 2 soluções ou mais. Então, agradeço muito o convite e a gente está com muita expectativa com essa abertura do Hospital Regional para a Macrocentro toda, principalmente para Sete Lagoas. Obrigada. Ana, gostei muito da sua conversa e faltou só uma coisa aqui para mim. Eu vou colocar para você. Aqui mais um requerimento que eu quero que essas notas taquigráficas e a ata daqui vá para a presidência da Câmara lá de Sete Lagoas e também das outras cidades regionais lá.
E eu queria colocar o seguinte, eu estou me sentindo aqui no direito de pedir ao hospital algumas coisas. Queria, Bahia, Letícia, Dom Francisco, queria pedir o seguinte, nós vamos pedir a nossa Ana para poder organizar e tirar essa complementariedade da cardiologia do Hospital Regional, e vocês vão trabalhar para assumir tudo que a Ana quiser na área de cardiologia no hospital. Tá bom, Ana? Vamos tentar caminhar por isso aí primeiro, vamos ver o que tem que fazer, se der muito prejuízo, nós vamos conversar com o Dom Francisco e eu vou tentar ver se a gente busca algum recurso, equipamentos, algumas coisas, para que a cardiologia possa ver o que a Ana quer na cardiologia. Você vai olhar, sair daqui com a reunião com Lara marcada, para que a gente não tenha que ter essa complementariedade lá. A cardiologia fica no Hospital Nossa Senhora das Graças e a gente vai ajudar a poder montar as coisas. Em que pese a tristeza da minha amiga Letícia com as emendas parlamentares, eu fico dizendo o seguinte, que não fica na mão só de um executivo de definir as coisas, né? Por exemplo, vão pegar 20 bi e botar nos Correios, porque quebraram os Correios. Tal lugar está dando mais déficit, mais prejuízo, como a gente vê no governo federal. E aqui, em Minas Gerais, nós vimos que, por exemplo, uma administração séria do governador Romeu Zema e do Matheus, ela tem conseguido, e o Fábio, com a equipe realmente que vocês têm sido fantásticos no trabalho, né? Em que Cacá me enrola, em que a Camila Castro me enrola um pouquinho, né? O Luiz também acaba me enrolando um pouco. Fico feliz dessa questão aí de Unai, né? Apesar de eu achar que uma coisa não me deixa muito alegre. Como é que nós temos um secretário de saúde, Unai, e a mulher dele é a chefe da GRS? Isso aí não fica muito bom para mim, não. Para o meu gosto, não fica, não. Inclusive, eu falei, há 15 dias atrás, eu liguei para o Luiz, falei, Luiz, parece que as coisas não estão tão republicanas aqui em Unai. Não estão tão republicanas, né? Eu arrumei cirurgia de joelho para o nosso secretário de saúde, através da Ivanilza, vereadora, e do Paulo Arara, vereador. Aí eles perguntaram, tem muito caso? Não, só tem esse aqui, só tem esse aqui. Aí, na hora que a pessoa foi e operou, ligaram da Secretaria de Saúde para o hospital que eu mandei, que eu consegui botar 5.000 cirurgias nesse hospital. Mandamos agora os aparelhos de anestesia para operar e dar vazão ao povo. Tem gente andando 800 quilômetros para operar os joelhos lá. E aí, daí a pouco, ligaram da Secretaria de Saúde, nós temos 140 pessoas aqui, dá para atender a gente? O pessoal do hospital falou, não dá não. Conversa com o deputado Arlen Santiago. Que ele é que põe os recursos aqui para que as coisas possam acontecer, né? São essas a questão das emendas. Então, a questão da cardiologia, Ana, você vai dar uma olhada com o pessoal aí do hospital e a gente, então, vai, com certeza, dotar as coisas lá do hospital para que realmente a cardiologia não precise dessa complementariedade, porque as coisas começam desse jeito, né? Vamos começar aqui, aí vão olhar aqui, vão brigar. Lá em Montes Claros mesmo foi uma briga muito grande, que tinha um hospital lá que porque queria uma oncologia, achando que aquilo era bom, e nós queríamos que fosse fora de Montes Claros, né? A questão da cardiologia, nós queremos que seja lá em Janaúba. Agora, por exemplo, em Januária, que a coisa está melhorando bastante, lá em Januária, bastante, fomos lá no governador Matheus, e já vamos botar uma ressonância magnética pública 100% SUS lá em Januária, para resolver uma série aí de problemas. Então, a gente quer olhar e as coisas caminharem. Agora, essa questão da complementariedade de visão aí da cardiologia, eu acho que ela fica ruim, né? E fico muito feliz de agradecer a todos vocês, meu coronel, meu respeito, de alguém que tem um carinho muito grande com a Polícia Militar, e desde criança, porque o meu tio, irmão da minha mãe,
Coronel Vicente Gomes da Mota, no tempo do Rondon Pacheco, foi comandante-geral da Polícia Militar, e a gente aprendeu a fazer realmente continência e essa corporação tão importante aí para nós todos, a melhor polícia do Brasil, né? E agradecer, então, ao pessoal da Secretaria, ao pessoal de Janaúba. Agora, olhar aí, pedir a Letícia e a Rosana para conversar um pouquinho lá com a Renata, na Vigilância Sanitária. A Renata, coitada, eu não sei como é que ela dá conta. Vigilância total. A gente ainda vai, ainda fustiga. Renata, tem que andar rápido, tem que andar rápido. Tadinha, não é fácil, não. E não tem o profissional, né, bom para poder fazer as análises, as coisas assim. Mas aconteceu um fato interessante, Rosana e Letícia, comigo, é o seguinte, tinha uma hemodiálise num lugar, eu estou levando uma hemodiálise lá para Espinosa, onde o prefeito Nilson faz um trabalho muito bom, conseguimos também uma série de algumas coisas lá, na divisa da Bahia, né? Estamos indo também com a construção da hemodiálise lá para Pirapora, e aí essa questão das brigas que Janaúba me fez fazer é porque tem que descentralizar, não tem jeito, gente. Qual a ideia? Letícia, tem que dar uma ligadinha lá para o pessoal de Curvelho e falar, espera aí, vocês querem matar mais gente? Vamos botar esse negócio lá em Sete Lagoas? Outra coisa, UTI neonatal. É aqui em Belo Horizonte. O pessoal sai de Curvelo, pipocando aí na estrada. As crianças chegam todas com hemorragia craniana. Chegam com hemorragia craniana. Para andar, esse tanto de coisa, frear, tanto matar burro, matar burro, não, como é que fala? É matar burro, não é Eresvaldo, Isso aí é minha vereadora Graça e alguns outros vereadores lá de Moncada, que eles pedem tanto matar burro que a gente fica até com isso aí na cabeça, sabe, Luiz? Radar, né? As coisas assim. Mas eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês aqui, viu, Bahia? Parabéns pelo bom trabalho que vocês estão fazendo e vão dar um jeitinho de ganhar uma liminar aí e o Tribunal de Justiça não caçar para a gente poder levar o IPSENG lá para dentro da Nossa Senhora das Graças, que é muito sofrido, né? Esse pessoal está colocando lá. Mas, não querendo fazer coisa errada, porque, graças a Deus, estou com 71 anos, não tem um processo. Queria colocar o seguinte, os serviços ambulatoriais que o Hospital Nossa Senhora das Graças puder oferecer para o IPSENG, certo? Cria um novo CNPJ e entra no edital, e aí vocês vão cadastrar e arrumar um bocado de coisa. É um jeito, viu, Luiz, de resolver essa questão aí. Aí o que for aí de internação, as coisas, a gente vai levando depois para poder dar um jeito. Mas tem alguns lugares que estão fazendo 2 CNPJs para poder, inclusive, ter um teto maior aí no IPSENG, né? E você dá um abraço do André e fala com ele para mim que olha essa tabela dele, que está ficando muito defasada, principalmente da radioterapia. Cumprida a finalidade da reunião, encerramos agradecendo a todos aí, aos vereadores de Janaúba, aos vereadores de Bocaiúva, né? Muito obrigado pela presença aí de vocês. E eu queria, se for o caso, para a gente documentar direitinho isso aqui, a gente aqui embaixo fazer uma foto de todos que estão aqui, por favor. Pedir aos vereadores de Janaúba que podem entrar aqui para a gente tirar essa foto. Obrigado. Encerro a reunião.